Oba, minha tropinha! Trazendo pra vocês mais uma continuação desse aqui do Rei do Cogumelo. Pra não enrolar muito nesse início, faz tudo o que eu peço logo de uma vez, beleza? Curte, compartilha, deixa o hype e comenta aqui pra dar essa moral. Dito isso, siga-me os bons. Nossa obra começa com o nosso prota, de nome desconhecido, se perguntando o que tá acontecendo. O motivo é porque ele não tá vendo nada, tá tudo escuro. Mas assim que separa sua franjinha, ele começa a descobrir aonde tá. Não só onde tá, mas também que virou um monstro. Pra ver o que aconteceu com seu corpo, o moleque começa a se tocar por inteiro. Quer dizer, quase por inteiro, tá? Não pense em besteira. Mas tipo, o que tá acontecendo? Esse maluco aí não parece um prota normal. Primeiramente que já começa que ele já não é humano, né? O moleque mesmo, olhando sua aparência numa poça d'água, começa a gritar se perguntando que porcaria de aparência é essa. Ele conclui que quem fez isso com ele exagerou pra caramba. O moleque morreu, tudo bem, e reencarnou. Até então era pra vir o quê? Ser um mago, ter um harém, uma espadona grandona. Mas ele virou um cogumelo. A preocupação do moleque até que é válida. Agora como é que ele vai paquerar as garotas? Cadê o seu rosto bonito? Que é o que ele quer de volta. Mas, de repente, atrapalhando um pouco o prota, uma voz o chama dizendo Rei Ostra. No nosso prota na hora se vira e percebe que tem uma sombra ali no fundo. E quando vê a sobitela do olho, se arregala na hora. Não é possível. Ele não tá vendo o que tá vendo. É um outro monstro? E em principal, um outro monstro cogumelo? Bom, o carinha aí pergunta por que o Rei Ostra tá falando tantas coisas estranhas hoje, sem saber o que exatamente responder. O nosso prota só pensa que seu cérebro foi dominado por uma criatura maluca, um cogumelo, alguma coisa do tipo, porque não faz sentido. Ele pergunta pro outro camarada o que ele costumava dizer. A criatura diz que o povo dele só fala normalmente uma coisa. O seu povo tem o costume de berrar sempre: intrusos, vamos matar vocês. E logo em seguida solta um grito de guerra. Tá, o prota meio que entendeu, mas ainda fica muito confuso. Essa explicação não faz muito sentido. Até que alguém grita essa mesma coisa. Uma invasão tá começando. E seus inimigos são apenas orcs enormes, totalmente bombados. E esse maldito orc não tá sozinho. Ele é um orc guerreiro, mas a sua dupla é uma arqueira. O nome dela é Labu e até questiona se é realmente seguro caçar por ali. O guerreiro diz que tá tranquilo, relaxa. Os monstros daquele lugar são muito fracos. Porém, pra surpresa dele, um pequeno cogumelo de nível 1 avança pegando esse maldito de surpresa. Mas infelizmente o orc é forte demais. Já vem sentando a lenhada no pequeno cogumelo e, coitado, o bicho falece na hora. O Kabu, olhando pra sua parceira, diz que falou que seria fácil. Eles vão conseguir terminar essa dungeon rapidinho. Só que do nada aparece uma gangue desses pequenos cogumelos. Como aquele grandão disse, eles começam a gritar e vibrar por guerra e partem pra cima do inimigo. Porém, eles são fracos demais, né? Acaba que não dá. Um por um eles são eliminados. Enquanto isso, o Protinha tá lá bem escondido e só observando. Se voltando pro seu parceiro, bem entre aspas, o moleque pergunta por que os orcs estão fazendo isso. O roxinho explica que são todos NPCs e meio que as suas ações são pré-programadas, sabe? Eles não possuem as liberdades dos jogadores comuns, mas eu acho que ele tá falando na verdade dos pequenos cogumelos, porque os orcs tinham fala e pareciam bem jogadores. Realmente é isso. O nosso prota fica surpreso quando descobre que os orcs são jogadores. O motivo é que ele sempre pensou que os jogadores fossem humanos. Enquanto o moleque falava, algo passa em alta velocidade na sua direção. Quando ele olha pra lá, rapaz, é a maldita arqueira mirando direto na cabeça dele. A Labu percebeu onde o prota tava e agora tá doida pra caçar aquele cogumelo grande. Lá ele, muito lá ele. Mas enfim, o prota sai correndo desesperado. Só que de repente para, percebendo que não tá sendo seguido. Cadê o idiota do cogumelo roxo? Mano, essa história de ficar falando cogumelo roxo, preto, isso vai ficar ruim pro meu lado. Vai ficar ruim pro meu lado. Enfim, o doido do roxinho ficou lá. Mesmo depois de ter sido atacado, ao invés de correr, ele ficou parado. O prota volta perguntando o que tá acontecendo, por que ele tá parado, por que ele não corre? O monstrinho roxo responde que na programação dele não existe opção de fuga, ignorando totalmente a lógica do NPC. O prota segura o braço do roxinho e diz que agora eles vão meter fuga, meu amigo, vão meter o pé, negócio de programação. Porém, múltiplas mensagens de aviso de erro começam a aparecer na frente do prota. Só que ele não quer saber, filho. Dali ele não sai sem aquele cara. Aquele é seu informante e seu guia. Depois de muita força e muita persistência, a lógica da programação finalmente é quebrada. O nosso prota diz que a sobrevivência é prioridade. O Kabu, achando aquilo bem estranho, começa a se perguntar se os cogumelos realmente podem fugir. O Labu diz que deve ser um bug.
deve ser um bug. Mas depois, a única coisa que eles precisam é reportar isso. O Labu, que até agora eu achei que era mulher, mas pelo visto realmente é um homem, diz que sendo bug ou não, eles não podem deixar os cogumelos escaparem. Mas é aí que o Kabu chama ele de ela e pede pra garota não morrer. Agora já não sei se isso aí é um homem, se é ela, é ele. É porque, tipo assim, o corpo realmente parece feminino, mas o rosto parece de um orc muito bruto. Ah, que se lasque, esqueça os dois. Vamos voltar pro nosso prota que tá lá tentando se esconder. Ele pergunta pro seu parceiro se por algum acaso tem alguma arma por perto. Mas o maluco diz que os cogumelos são programados pra andar desarmado. Porém, o prota acha uma surpresinha por ali. O moleque achou um baú. Até pergunta pro parceiro se aquilo ali por algum acaso seria um baú do tesouro. O prota fica em dúvida se aquilo ali, sei lá, tem algum tipo de arma. Mas o roxinho só responde que aqueles baús ali são especificamente pros jogadores. Nos cogumelos não conseguem interagir com aquela coisa. Mas o prota o prota é uma falha no sistema. Pode vir várias mensagens de erro que ele não tá nem aí. O moleque vai abrir o baú nem que seja na força. O roxinho começa a ficar impressionado, pensando que o antigo rei Ostra nunca faria isso. Mas por que ele tá tão diferente agora? Enquanto o roxinho fica ali viajando, o prota tá lá verificando o baú. E pelo visto ele tá achando bastante coisa boa. Só que de repente uma flecha vem na direção do nosso prota. O cogumelo roxo, preocupado com seu rei, começa a correr. Sim, dessa vez ele tá correndo. Seu objetivo é entrar na frente da flecha. E infelizmente o pior acontece. Pois é, o prota nem acredita no que tá vendo. Seu fiel escudeiro foi acertado. Literalmente se sacrificou pra proteger o seu senhor. O ruim é que a flecha é tão potente que começa a vir na direção do prota também. Mas o moleque consegue parar antes que ela o acerte. A Labu começa a se perguntar o que tá acontecendo. Como um simples cogumelo de nível baixo conseguiu bloquear a sua flecha? Isso realmente deveria ser possível? A arqueira também percebe que o prota conseguiu abrir o baú. Isso não deveria ser apenas para jogadores? Pelo visto, o bug no sistema é muito maior do que ele pensava. Bom, lá perto do portal, do lado de fora, o orc Kabu começa a relatar todos os bugs que encontrou. O moleque tá bastante indignado que mesmo depois de muito tempo, dungeons como aquela continuam tendo bugs. Essa figura doida aí, que pelo visto é uma DM, diz que é por justamente estarem ativa por muito tempo que a manutenção acaba deixando passar algumas falhas. É meio que explicado que após derrotar a Aliança Humana, o grande Elite ficou preocupado com os guerreiros que ficariam parados. Isso com certeza seria um problema. É por isso que ele criou esse sistema de dungeon. Tudo para fazer esses caras passarem um tempo e não causarem mais problemas ainda. Desde então, muitos guerreiros entram na masmorra como jogadores, lutando contra monstros, farmando itens, subindo de nível, tudo só para matar o tempo, sabe? Aí quando um jogador encontra um bug, ele envia direto para um necromante, os administradores. Eles serão os caras que vão corrigir. Mas tem gente que é um pouco apressada e acha que tem a capacidade de corrigir um bug. Por exemplo, essa doida aí. A Labu, como tá revoltada da vida, diz que ela mesma vai corrigir. Porém, por mais que tente acertar o protinha, ele consegue sempre cortar a sua flecha. Vendo seus movimentos, que são bastante limpos, o moleque percebe que o status base daquele corpo cogumelo não é tão ruim assim. Dessa vez, a arqueira emputecida tira 3 flechas de uma vez, mas o prota para todas as 3 do mesmo jeito. Porém, o moleque também sabe que com essas pernas muito curtas, vai ser muito difícil avançar sobre o fogo inimigo. Então meio que ele precisa usar algo para fazer de escudo. Não vendo outra coisa perto dele, o moleque simplesmente sarrafeia o baú. Agora, por mais que as flechas inimigas venham na sua direção, ele só coloca o escudo e o bloqueio tá garantido. A Labu fica revoltada e puta da vida. Como um cogumelo sabe usar a tampa de um baú como escudo? O comportamento dele tá igual ao de um jogador. Mas o prota não quer saber o que ela acha ou deixa de achar. A questão é que ele tá cada vez mais próximo dessa infeliz. E quando finalmente ele consegue alcançar essa maldita, o moleque não pensa 2 vezes, a não ser a cortar ela no meio. O corte do nosso prota podemos dizer que foi fatal. A diferença de tamanho pode até ser surreal. O prota realmente é bem pequenininho. Mas não subestimem o Rei Cogumelo. Por incrível que pareça, uma tela do sistema surge parabenizando o prota. Esse foi o seu primeiro abate. Com isso, ele desbloqueou a tela de talentos raciais. Ele ganhou coisas como rede de comunicação, a habilidade de se plantar para absorver nutrientes e ganhar skills, e também mudar de forma. O prota percebe que agora, pelo visto, ele tem um sistema, mas também isso nem faz muita diferença, porque ele não tem um harém, não tem uma espada mágica e também não é um mago. No final das contas, ele ainda continua sendo um cogumelo. Andando e ativando a habilidade de plantio de cogumelo, o moleque tenta absorver os nutrientes daquele cadáver. Isso pode até parecer estranho, mas realmente começa a funcionar. Eu achei que era só do chão, mas não. Bom, o moleque começa a gritar dizendo que a sensação é incrível. Agora ele tá completamente energizado, até sente que tá prestes a passar por alguma mudança. Porém, de repente, o garoto tem uma ideia. Olhando pra longe, ele se lembra do seu amigo caído, jogando seu parceiro em cima do orc. Ele diz que já que o roxinho levou uma flecha por ele, tá na sua vez de salvar o seu amigo. O moleque de novo ativa aquela habilidade de plantio de cogumelo. E é aí que a magia da revivência começa a acontecer. Eu nem sei se essa palavra existe realmente, revivência. O que importa é que algo tá acontecendo e uma nova
nova forma tá surgindo, uma forma humanoide. E o engraçado é que aquele camarada roxo tá se tornando uma mulher muito chamativa e totosa ao ponto do Prota quase se apaixonar. Temos que confessar que aquele camaradinha roxo se tornou alguém, interessante. E o bom é que de fato veio como arqueira. O sistema diz que ela é uma arqueira cogumelo de nível 2, só que apesar de ser um cogumelo, ela tem uma habilidade interessante, a habilidade de Fúria Orc. Querendo ou não, ela absorveu os nutrientes, né? A nova arqueira se ajoelha diante do Prota e até chama ele de chefe, pedindo novas ordens. Só que aí, outra mensagem do sistema aparece, informando que ele cultivou a sua primeira subordinada. Agora ele precisa dar um nome pra garota. O Prota dá uma observada, uma pensada. O problema é que cogumelo já não vem com nome padrão. Mas tá bom, não tem problema, ele teve uma ideia genial. De agora em diante, a garota vai se chamar Saifeng. A Saifeng, claro que concorda com seu nome. E até pergunta o Prota qual vai ser a dungeon que eles vão atacar a partir de agora. O Protinha dá esporro nela, lembrando a garota que eles são NPCs, são monstros. Eles não são os jogadores. A prioridade deles são diferentes. No caso, eles precisam matar os jogadores restantes. Enquanto isso, do outro lado da caverna, aquele orc apareceu de novo, puto da vida. Um monstrozão não tá acreditando que a Labu foi derrotada pelo mob mais fraco e lixo do jogo. Um cogumelo normal de nível 1 jamais conseguiria fazer isso. Porém, olhando bem pra frente, ele começa a ver a silhueta do nosso Prota. Na hora ele pensa que aquela porcaria daquele cogumelo não deve ser comum, não deve ser de nível 1. E se for, com certeza é um elite raro. Tudo bem. A viagem até aqui valeu a pena. Elites raros normalmente sempre dropam bons itens. Quem sabe ele tem sorte de pegar um item azul. Vai lucrar bastante com isso. Sem pensar às vezes, ele dispara na direção do nosso garoto. E quando chega bem perto, ao invés de bater no Prota, ele vem dando uma cabeçada. Só que o Prota não é burro, né? Apenas sai da frente. Eu não sei exatamente como, se foi o Prota que cortou, ou se foi o próprio imbecil com seu machado, mas o que importa é que ele foi perfurado. Só que enquanto o Orc toma consciência, o nosso Prota percebe que ele é muito mais resistente do que a arqueira. Seu golpe com força total não fez nada. Quer dizer, até fez um arranhão bem profundo, mas não foi um dano suficiente pra causar aquele dano. Só serviu mesmo pra deixar o Orc pistola. Bom, sem perder tempo, sabendo que não deu pra ele, o moleque começa a canelar. O Orc começa a ver essa situação e achar bem engraçado. O miserável bateu e agora tá correndo? Claro que o Orc não fica parado. O Prota até correu pra de trás da porta. Mas esse maluco sai arrebentando a porta com tudo. É uma pena ele ter feito isso rápido, porque não deu tempo do nosso Prota correr mais ainda. Porém, eu acho que o objetivo do Prota não era correr não. Pela pose e a cara de bunda que ele tá fazendo, era ali mesmo que ele queria estar. O Orc acha até estranho que o Prota não continuou correndo. E pensa até que poderia ser uma armadilha, mas no fim não acredita muito nisso. Querendo ou não, o Prota é só um NPC. Mas esse NPC tá abusado demais. O Orc não entende muito bem o que tá acontecendo e até fica puto com a provocação. Como assim o Prota ousa dar dedo pra ele? Mas tá bom. Esse maldito cogumelo se tornará o seu jantar. Só que conforme a criatura vai avançando na ponte, a ponte toda cortada começa a ceder. Assim que o guerreiro prepara o seu ataque, a ponte quebra. O Orc, coitado, fica desesperado, percebendo que a ponte inteira quebrou. Quer dizer, quebrou dele pra trás, né? Porque a do Prota tá ali inteirinha. Com isso não deu pra ele fazer muita coisa. O coitado já caiu dentro d'água e fica lá gritando, acusando o Prota de ser um maldito, um ser desprezível. Mas o nosso Prota observa tudo bem calmo. Mas agora que os movimentos do inimigo estão limitados, ele aproveita pra jogar o seu machado e até acerta no maldito Orc. Só que ele é tão bombado que para no músculo. O nosso garoto não conseguiu fazer muita coisa. O Orc, vendo isso, até debocha do Prota. Só que o que ele não esperava era que a nossa arqueirinha metesse uma flecha bem no meio do pescoço dele. Quando o Orc para pra tentar entender da onde tá vindo os tiros, já tomou mais um, meu amigo. O grandão fica se perguntando se esses disparos estão vindo em direções diferentes. E realmente estão. E essa última flecha aí não tem jeito. Foi desligamento completo. O Orc, depois de uma dessa, só acaba afundando dentro d'água, na margem. O sistema avisa Saifeng que o efeito da fúria de Orc acabou, mas não importa muito, porque o inimigo já foi eliminado. Mas trazendo o corpo dele pra terra, o Prota diz que tá na sua vez. Tá na sua vez de roubar aqueles nutrientes. Agora sim, a gente pode dizer que de fato, o moleque passou por uma transformação. Ele conseguiu de volta sua característica humana. Seu rosto voltou ao normal. Só que enquanto ele tava lá distraído, a Saifeng pergunta pra ele o que é aquilo ali embaixo. O que é esse treco aí balangando? O Prota na hora surta, preocupado. Mas depois ele vê que era só o cabo do machado. Calma, poxa, falando desse jeito assim, até parecia
parecia que tava sem roupa. Uma janela do sistema mostra seus novos status. Ele ainda é o líder cogumelo, só que seu nome agora é Ang Go. E o moleque tá no nível 2. Junto também veio a classe Javali de Guerra e o talento Fúria Orc, que você já conhece. O bom é que a sua habilidade de plantar cogumelos também evoluiu. Agora o garoto pode ter 2 cogumelos soldados a partir de outros corpos. O único problema é que o garoto compartilha experiência com eles, né? Então provavelmente o Prota não vai conseguir evoluir tão rápido assim. Bom, além disso, ainda vem um lootzinho de 2 bolsas mágicas. Aquelas que tem subespaço, você guarda tudo lá e nunca acaba. Trocando um pouco de assunto, o Prota pergunta pra Saifeng como é que eles vão sair dali. A garota explica que bem, como eles estão no último lugar da dungeon, o último andar, o único jeito é subindo. O moleque diz que entendeu, tudo bem, mas como é que jogadores orcs de nível 1 conseguiram ir direto pro final da masmorra? A Saifeng responde que jogadores têm permissões especiais, eles podem escolher se teleportar pro andar mais baixo. Curioso, o moleque pergunta como é que ela sabe tudo isso, e a garota responde que quando ainda era NPC, escutava bastante isso de outros jogadores. O Prota diz que se for assim, então beleza, vambora que tem muita coisa pra fazer. Eles vão ter que subir cada andar, um de cada vez. Depois de pegar aquela linha de metrô, sabe, a Via Canela, por bastante tempo, o Prota chega num caminho dividido, uma bifurcação. A Saifeng fala que o caminho da esquerda leva pro andar dos slimes de nível 1, já o da direita leva pro cemitério. Sabendo das duas opções, o Prota fala pra Saifeng farmar experiência lá no andar dos slimes, enquanto ele vai dar uma olhadinha lá no cemitério. A garota acha a ideia meio estranha, mas fazer o que, né? Enquanto tá lá caminhando sozinho, o moleque começa a sentir um cheiro meio estranho. Na verdade é algo que se espera de um cemitério, tá fedendo pra caramba. Chegando numa sala, ele repara que tem um buraco no teto, provavelmente é onde os corpos são despejados. O pior é que não são só corpos, mas também bastante lixo, algo que deixa o cheiro bem intenso. Se aproximando um pouco mais, o moleque percebe que por mais que as coisas tenham sido jogadas ali há muito tempo, ainda dá pra absorver um pouquinho de nutriente. E foi só olhar mais um pouquinho que ele achou um resto de pólvora e até dinamite. Mais pra frente, o que o Prota acha é um pouco de peixe. Depois, um livro de magia bastante rasgado. Enquanto tava lá analisando tudo, nosso garoto lembrou que além da Saifeng, ele ainda pode criar mais 2 soldados cogumelo. E esses soldados que ele pretende criar vai ser através daqueles materiais que ele achou. Depois de misturar tudo bem misturado, a gente tem finalmente um cogumelo. Esse cogumelo parece até que fortinho, rapaz. O miserável tem até uma coroa de chamas. Bom, o sistema descreve ele como cogumelo explosivo de nível 2. Ele tem uma habilidade de fogo e outra de aumento de 50% na sua velocidade de movimento. Analisando um pouquinho, o Prota percebe que não tá nada ruim. A criaturazinha tem uma boa presença, sabe? Bem chamativo, bem fortinho, pequenininho, mas encrenqueiro. Só que de repente o moleque percebe que tem 2 olhinhos mirados na direção dele. Quando vai dar conta de si, ele já tá sendo atacado. A sorte que o nosso garoto também não é besta, né? Não lutou até agora pra simplesmente morrer assim. Se afastando um pouco, o moleque percebe que foi atacado por um caracol. Um caracol elétrico, na verdade do trovão. E o miserável ainda é de nível 2. Ele também é conhecido como guardião do cemitério. O nosso moleque percebe que o monstro também se alimenta de humus, que é basicamente matéria orgânica decomposta. Mas não tem problema esse monstro ter aparecido, porque agora ele tem um grande aliado, que inclusive o moleque manda esse maldito começar a atacar. O pequenino, cheio de raiva, nem pensa 2 vezes e já começa a criar sua bola. Logo em seguida ele manda o projétil em direção ao caracol. O caracol, claro, não ia ficar parado ali recebendo o ataque. Ele manda seus raios pra cima da bola de fogo. E boa pergunta, o que acontece quando a energia elétrica atinge uma bola de fogo? Eu acho que isso aí foi meio que autoexplicativo. Com essa porrada toda, na hora o Prota pensa que agora morreu, né? O caracol não pode estar vivo. Mas o miserável não resistiu e pior, já tá atacando de novo. Ele joga uma descarga elétrica pra cima do foguinho. A sorte que o foguinho tem a habilidade de corrida de chama solitária. Isso permite com que ele corra em alta velocidade. O Prota, enquanto isso, observa que o caracol é muito lento. E no caso, essa seria a fraqueza dele. Uma fraqueza perfeita pra ser explorada. O pequeno cogumelo começa a dar a volta pra atacar o caracol por trás. Assim que chega na retaguarda inimiga, ele já começa a invocar sua bola de fogo. Daí não deu outra, meu amigo. Ele disparou e foi cabum. Bom, agora sim, agora não tem como ter resistido. O bicho foi papocado pra longe. Não, realmente, ele não tá mais entre nós. Vendo o seu senhor lá em cima, o cogumelo ainda cumprimenta o Prota, dizendo tipo assim, olha, eu ganhei. O Prota diz que muito bem, mas manda o pequeno parar de celebrar e verificar se o inimigo realmente foi eliminado. E, pô, não tem como aquele caracol tá vivo. Quando o senhor cogumelo de fogo foi dar o joinha pra confirmar a ordem do Prota, lá se foi o bichinho. O maldito caracol já não era tão caracol assim. Não é que ele simplesmente botou 2 pés pra fora e começou a andar? O Prota fica
fica pistola porque perdeu seu novo bichinho. Já começa a ir pra cima desse maldito caracol. Ele vem sentando uma machadada na direção do inimigo, mas o caracol foi rápido o suficiente pra sair e tentar atacar o Prota pelas costas. Mas calma lá também que o nosso Prota não é pouca merda, né? Calma aí. Eu acho que não deu pra entender nada do que eu falei agora, mas eu falei que o Prota não é pouca merda. Ele é muita. Por mais que o caracol tente bater e agora em alta velocidade, uma velocidade que não faz nem sentido pra um caracol, o Prota resiste firmemente. O pior é que esse monstrinho elétrico começa a pipocar pra todo lado da caverna. A única coisa que o nosso garoto consegue ver são os rastros. O caracol aproveita isso pra fazer seu próximo ataque, indo frente a frente ao Prota, porém de cima. Só que é aí que o nosso Prota sai do meio e o que vem na direção do caracol, adivinhem, é uma grande bola de fogo. Usando a sua agilidade, a criatura até consegue sair da mira daquela explosão. O pior é que agora vem mais 3 na direção dele. Seu objetivo agora, ao invés de atacar, é simplesmente ficar na defensiva e correr das bolas de fogo. Mas eu acho que era tudo que o Prota queria. Ele realmente queria deixar o bicho encurralado. Mas o maldito na verdade não tá nada encurralado, tá rindo da cara do nosso garoto. O sacana diz que a velocidade do Prota e da sua criatura não estão nem no mesmo nível da dele. O Prota diz que a criatura tá enganada. Tanto ele quanto seu soldado nunca miraram diretamente na criatura. Ele ter pensado isso foi um erro. É aí que do nada, toda a parede começa a desmoronar em cima do caracol. Ele até tenta ativar sua velocidade, mas como desviar se tudo tá caindo à sua volta? E claro, o Prota não ia perder essa oportunidade. O caracol até poderia conseguir sair dali indo em direção ao Prota, mas o moleque avançou primeiro. Na verdade, eu acho que nem é o Prota. Realmente não é. É o soldadinho de fogo. Agora sim a gente pode dizer que é o Prota. Bem rápido, ele começa a empurrar a criatura e simplesmente estoura a bichinha no chão. Foi no chão? Eu não tô vendo. É no chão? Não, no chão não, meu amigo. É na parede. Agora a gente tem certeza que ela foi eliminada. Como de costume, o Prota começa a absorver aquele nutriente, absorvendo todo o poder daquela criatura. Uma outra janela de status aparece. O sistema avisa que tanto ele quanto a Saifeng chegaram no nível 3 e o Prota agora aprendeu uma nova habilidade. O moleque vai conseguir criar o cogumelo espiritual. Apesar do nome, isso não é exatamente um cogumelo. Na verdade, é um fortalecimento para os seus soldados. Mas calma, não fique triste. O sistema aparece de novo falando que agora sim o Prota invocou um cogumelo. E esse cogumelo é um cogumelo elétrico. E meu amigo, a gente tem que confessar que o bicho é bonito. Esse aí ficou legal. E o bom é que já veio diretamente no nível 3. Agora temos 2 camaradinhas. O cogumelo explosivo de nível 2 e o elétrico de nível 3. O Prota fica feliz com as suas 2 novas criações. Querendo ou não, aquela vai ser a base principal pro povo cogumelo. Só que parando pra pensar, o nosso Prota fica preocupado com a Saifeng. Será que ela encontrou um inimigo poderoso? Já faz um tempo que ele não recebe nenhuma notificação de experiência do nível dela. Mas dando uma olhada lá na garota, não, ela tá bem tranquila. Não, eu acho que eu que me enganei de novo. Tranquila? Ela não tá não. Eu acho que aquela história de inimigo poderoso, sabe? Realmente apareceu. Uma criatura pergunta se por algum acaso ela pegou os subordinados dele pra brincar de tiro ao alvo. E quando a gente vê o tamanho do maldito, meu amigo, é grande. Esse aí é o tal do Rei Slime, de nível 2. O monstro encara a Saifeng de perto e até pergunta se já viu ela em algum lugar, mas sem dar tempo pra resposta. A Saifeng já mete uma flechada no meio do peito da criatura. Só que como ele é um slime, é claro que não sente a dor e facilmente começa a atacar de volta. A garota não desiste, começa a tentar atirar lá naquele núcleozinho vermelho. Só que por mais que ela atire, o resultado também não é muito bom. A criatura, puta da vida, começa a tentar atacar. Ele dá soco, murro, joga pedra, faz de tudo pra acertar a Saifeng, mesmo não conseguindo acertar ela. O monstro ainda assim se gaba. Ele diz que seu corpo é elástico, então o ataque dela não vai ser eficaz. No máximo, o que tá acontecendo é ele perder um pouco mais de fluido corporal. Fora que enquanto ele conseguir puxar água do subterrâneo, todos os ataques físicos da garota vão ser inúteis. Será que não é mais fácil ela só morrer logo e evitar o trabalho? Bom, pra parar de graça e dar o golpe final, o monstro já vem com um socão. Só que antes de ele acertar, o braço é completamente destruído. A criatura, com dúvida, começa a se perguntar o que aconteceu e por que tem cogumelos crescendo na sua cara. Desde quando eles estão ali? Vixe Maria, quando a criatura começa a reparar, não é só na cara dela que tá dando cogumelos, é nas suas costas inteiras. Desesperado, o Rei Slime começa a perceber que vai ser derrotado. Enquanto se desfaz, ele começa a se perguntar quando aqueles cogumelos começaram a parasitar o seu corpo. É aí que ele se lembra daquelas flechas que a garota estava atirando. Aquelas malditas flechas carregavam esporos parasitas. Só que antes de ser completamente derrotada, a criatura finalmente se lembra quem é a Saifeng e até chama ela de cogumelo do chapéu roxo. Lá ele de novo. Dito isso, ele finalmente se desfaz. Como foi dropado da criatura um chifre, o sistema começa a explicar que aquele item é altamente resistente. Pode ser usado para criar armas. A Saifeng então começa a guardar o chifre dentro daquela bolsa mágica. Enquanto isso, começa também a
puxar os nutrientes. E nesse mesmo tempo, tanto ela quanto o nosso prota começam a evoluir, subindo de nível mais uma vez. O sistema informa que ambos chegaram no nível 4. Só que dessa vez a Saifeng ganhou flechas mágicas de micélio. Já o nosso prota, a habilidade de criar cogumelos espiões. Voltando lá pro cemitério, o nosso garoto e as suas duas novas criaturas começam a observar que a Saifeng chegou. A garota diz que planejava terminar o que foi fazer e se juntar ao prota pra ajudar. Só que os dois novos soldados do garoto já limparam tudo. O prota diz que não, relaxa, tá tudo bem, dando uma olhada no chifre. O prota elogia a qualidade do material, só lamenta que é uma pena que eles não tenham um artesão pra trabalhar aquilo e transformar ele em arma. Mas Saifeng dá a ideia deles capturarem um. Mas o prota diz que não precisa, ele tem uma ideia melhor. Essa é a hora perfeita pra ele testar a sua nova habilidade. Pode parecer estranho, mas o moleque vai usar o seu poder pra encontrar algum jogador ou corpo com a habilidade de criação por ali por perto. Pelo visto, essa é a outra habilidade que o prota ganhou, uma rede de micélio brilhante. Ele espalha pelo campo todo tentando encontrar alguém ou algum corpo. Dessa rede de micélio começa a brotar pequenos cogumelos espiões. Pois é, esses aí não têm vida, mas são bem eficazes. Através de um deles, o nosso prota percebe que tem uma luta acontecendo ali perto. O que dá pra entender é que tem um grupo de criaturas seguindo um ferreiro. Eles estão literalmente mandando o cara se render e começar a criar armas pra eles. Só que o homem se recusa a se tornar um escravo de novo. Ele diz que toda a sua tribo trabalhou pra eles e morreram de exaustão. Rapaz, o líder do grupo não gosta muito de escutar isso e começa a atacar o ferreiro. Como o prota tava longe, não deu nem pra ajudar ou fazer qualquer coisa. Não que isso mude muito a situação. Agora eles têm um corpo. O prota até fala pra Saifeng que lamenta bastante, porque, bom, eles chegaram tarde demais. A Saifeng, por outro lado, pergunta o que tá acontecendo, porque ela não conseguiu ver nada. O prota diz que ela precisa se conectar com a rede de micélio pra conseguir enxergar. É aí que ela simplesmente consegue se conectar e agora consegue ver o que tá acontecendo. O protinha diz pra ela que infelizmente não dá mais tempo de salvar os vivos, mas ainda podem salvar os mortos. Querendo ou não, é apenas uma forma diferente de viver. Enquanto isso, uma mensagem do sistema avisa que os dados da alma estão sendo transplantados pela rede. A energia dessa alma começa a ir em direção ao foguinho e a criatura simplesmente começa a se transformar. Agora o foguinho já não é mais tão foguinho assim. O ferreiro ressurgiu dentro do corpo dele, se tornando um novo soldado cogumelo. O sistema descreve a criatura como um artesão anão cogumelo explosivo de nível 4. Claro que seu atributo é fogo, mas agora ele ganhou uma especialidade: invocar o martelo de chamas. Tomando noção, o novo soldado fica um pouco confuso, se pergunta que forma é aquela. O prota, aparecendo como cogumelo espião, explica que reviveu o anão e agora vai batizar ele com o nome de Firehammer. O Firehammer diz que tudo bem, mas ainda quer uma coisa. Porém, o prota o interrompe. Ele sabe muito bem o que o camarada vai pedir. Ele explica pro Firehammer que esse tempo todo estava vendo através de seus cogumelos. Depois que tudo aconteceu, ele mandou seus espiões seguirem aqueles trolls malditos, e isso já faz um tempo, indo em direção aos trolls. Um deles pergunta pro chefe se eles vão ter que fazer todo o trabalho pesado. Isso, claro, caso os anões morram de tanto trabalhar. O chefe troll pergunta pro seu subordinado se por algum acaso ele é estúpido. Não tem problema se os anões morrerem. Qualquer coisa, só pegar mais da dungeon. Sempre sobra um ou outro por lá. Porém, é aí que ele percebe que tem algo vindo na sua direção. Na hora ele avista o Firehammer, mas se pergunta o que o povo cogumelo tá fazendo ali. O ninho deles não fica em outra área? Um dos subordinados conclui que deve ser só um monstro de elite que se perdeu. Só que acabou vindo pro lugar errado. Sem pensar duas vezes, o chefe joga uma lança. Ela de fato pega bastante pressão e bastante velocidade. Porém, o Firehammer tem um martelão de fogo. Ele faz a mesma coisa, joga o seu martelo na direção do inimigo. Comparar um martelozão desse com uma lançazinha complicado, né? Pelo visto, o maldito Thor é um pouco mais inteligente do que eu pensava. Ele consegue sair da reta do martelo, mas ao mesmo tempo fica assustado com aquilo. Ele mesmo admite que escapou por pouco. Mas vocês acham que acabaram aí, que é só jogar o martelo e pronto? Não, esse miserável desse martelo flutua. Isso deixa o troll suando frio, rapaz. Ele flutua, tudo bem, mas ele flutua pra mão do dono ou ele anda do jeito que realmente tem que andar? Ele realmente anda do jeito que tem que andar. É meio engraçado também falar que o martelo anda do jeito que tem que andar, né? Mas vocês me entenderam. Ele continua o seu caminho. O líder troll, que não era aquele cara. Eu achei que era, mas não era. Pergunta como é que um martelo pode ter mira automática. Na verdade, como é que um monstro de nível 3 tem uma arma tão avançada assim? Só que enquanto o chefe se perguntava isso, o martelo já fez o retorno e agora tá vindo na direção dele. A sorte é que o líder é um pouco mais inteligente e um pouco mais forte, então consegue rebater. Mas parando pra observar agora de cima, o martelo de fato tá sendo controlado. Mas reparem que tem um fio indo pra mão do Firehammer. Será que é por isso que ele controla o martelo? Bom, isso não importa muito, porque dessa vez ele tá usando o martelo de uma forma diferente. Ele tá usando como se fosse um gancho. E isso deu ao cogumelo de fogo a oportunidade de atacar o inimigo frente a frente. E claro, sem ele esperar. O troll até tenta agir primeiro pra se defender e fazer alguma coisa, mas o seu braço fica preso. O Firehammer
Hammer usou a habilidade de ligação de Mycelium. Isso acabou imobilizando completamente o inimigo. Completamente não, mas o braço de ataque não temos mais. Com o inimigo totalmente prejudicado, ficou fácil pro nosso cogumelo de fogo descer o cacete. Agora só resta o chefe troll. Pois é, eles são tudo iguais, eu não sei dizer quem é quem. Reparem, 2 dentes, o cabelo de topete. Como é que eu vou distinguir quem é quem? Agora eu consigo, porque o Fire Hammer arrancou uns dentezinhos e o chifre. Mas não que isso mude alguma coisa, porque essa criaturazinha aí não vai durar por muito tempo. O nosso anão cogumelo de fogo tá pistola, meu amigo. Dessa vez ele joga o seu machado na direção do chefe. Digamos que pra dar o golpe final. O chefe, que é mais inteligente e mais rápido, consegue desviar. Mas isso não muda muita coisa. O Fire Hammer manda o seu martelo de novo, mas dessa vez com a habilidade inflamar. Agora, mesmo que o chefe quisesse desviar, não ia ter jeito. Junto com inflamar, o Fire Hammer ainda ativou a tempestade de fogo de martelo voador. É, meu camarada, eu não queria estar na sua pele. Bom, dito isso, a vingança foi concluída. Digamos que a criatura foi tão amassada que só sobrou o pezinho dela. Bom, agora a gente pode decretar que a nossa vingança foi feita. O sisteminha avisa que o nosso artesão Fire Hammer chegou ao nível 5 e desbloqueou o martelo de reciclagem. Ela até é uma ferramenta, mas também serve como arma. O Protinha também acabou chegando no nível 5 e liberou o cogumelo da fazenda, uma nova unidade que serve como ferramenta de trabalho. Com a Saifeng não foi diferente, ela também subiu de nível e agora ganhou o passo do micélio. Essa habilidade é um pouco apelona, porque é basicamente o Minato. Ela tira uma flecha e pode se teleportar pra onde essa flecha dela tá. Então tá aí, Saifeng é a nova quarta Hokage. Quarta Hokage da Vila dos Cogumelos. O Protinha diz que tá bom, já fizemos tudo que tinha pra fazer, a equipe tá de excelente trabalho, porém agora vamos se juntar, né, que é melhor. Ele vai estar enviando a coordenada pra cada um. Chegando lá, o Fire Hammer fica meio surpreso, descobrindo que o Proto é humano. Ele esperava uma impressão um pouco diferente, sabe? O Proto explica que, na verdade, aquilo ali nem é a sua forma realmente. Ele até é o rei do cogumelo, mas antes também era humano. É por isso que tanto ele quanto a Saifeng pegaram aquela forma. A mesma lógica serve pra ele. Em vida, ele era o quê? Um anão. Agora ficou um cogumelo anão. Um anão cogumelo. Mas vamos voltar pro assunto principal, que é o que importa. O Prota pergunta pro Fire Hammer se ele pode usar aquele chifre pra forjar uma arma. Analisando um pouco o item, ele diz que aquilo é um ótimo material. O problema é que ele precisa de outros componentes, que parece que não tem ali por perto. O Prota fala pra ele relaxar. Aquilo ali é um cemitério gigantesco. O material, uma hora ou outra, vai chegar. E bem na hora, começa a cair cadáveres do teto. É uma chuva de lixo, ao mesmo tempo com o corpo, ao mesmo tempo com itens. Na hora, o nosso sisteminha identifica um bracelete mágico que foi descartado. O Fire Hammer não perde tempo, já começa a trabalhar. Ele usa seu martelo de reciclagem e começa a extrair todo o material necessário. O anão também encontra o minério de magiaço, um componente importante para a forja. Enquanto isso, a nossa forjazinha de nível 5 já começa a trabalhar a todo vapor. Outro mano cogumelo começa a ajudar para derreter todo o metal. Daí em diante, meu amigo, é só porrada atrás de lenhada para tentar fazer e forjar essa arma. Tempo depois, o anão se aproxima e acena pro Prota. Ele tá avisando que as armas finalmente estão prontas. O anão também aproveitou que tava com material e fez calças e sapatos. Com a sua lâmina nova, o garoto fica impressionado. Isso ali é muito melhor do que aquele machado de orc. O sisteminha ainda ajuda descrevendo a arma. Ela canaliza a magia do usuário para lançar feitiços. Só que se for usado excessivamente, claro, o material vai se danificar. A Saifeng também recebe um novo arco. Esse arco é um pouquinho diferente. Na verdade, ele não tem corda. A sua corda é o micélio. E o bom é que ele pode canalizar feitiço nas suas próprias flechas. Então, pô, a garota tá bem demais da vida com aquele arquinho. O anão ainda diz que pegou aquelas bolsas mágicas deles e implementou no bolso. Agora fica bem mais fácil você tirar e colocar uma arma. A Saifeng então pergunta qual é o próximo destino. E o Prota diz que agora a missão é limpar e andar pelo andar inteiro. O moleque explica que passou dias mapeando o lugar com a rede de micélios e com isso acabou descobrindo que eles estão num cemitério gigante. É por isso que ele disse que a única forma de subir é limpando andar por andar. Andando com o Prota, a Saifeng pergunta por que o Fire Hammer não veio junto. O Prota diz que o motivo é porque alguém precisa proteger a base. Fora que o anão vai upar de qualquer jeito, então não importa muito. A experiência é compartilhada pela rede, então tá beleza. Porém, de repente, o Prota pisa em alguma coisa. É como se fosse um dispositivo mágico de defesa. Essa porcaria acaba erguendo uma parede do nada. A parede é gigantesca, acaba separando o Prota da Saifeng. Olhando pra aquilo, o moleque percebe que pisou no mecanismo mágico. Um mecanismo que tava tão escondido que nem seus cogumelos detectaram. Mas não tem problema. Sendo daquela espessura, com um soco ele resolve aquilo. Sem pensar duas vezes, o moleque então sobe ali um socão. Mas parece que a parede absorveu. Percebendo que ia voltar pra ele, o moleque se afastou na hora. É aí que um círculo mágico aparece. A maldita parede é reforçada. O Protinha percebe que infelizmente ele não vai conseguir
conseguir quebrar aquele muro. O jeito é se separar e achar rotas diferentes. O moleque acaba achando uma nova área, o reino secreto da galeria escorregadia. O engraçado que o prota percebe é que o terreno mudou por completo. Tipo, antes era tudo barro, lama, chão de terra, agora é tudo pedrinha. Só que olhando para aquilo, o prota pensa se vale realmente a pena entrar. O moleque tem a leve impressão que tem muitos olhos o encarando, mas tá bom, não tem nada não. O que vier, ele vai dar um supapo e pronto. Só que quando a gente para pra ver, na verdade é um ninho de caracol de trovão de nível 3. Nem era grande coisa, apesar que na verdade um já era chatinho. Uns 10, 15 desse aí deve ser, né, bem chatinho de lidar. O engraçado é que um dos caracóis gigantes reconhece o prota, acusando até o moleque de ter eliminado seu irmão. Por isso que ele vai fazer questão de ser o primeiro a atacar e eliminar o prota. Só que quando todos atacam, o sistema avisa que transplantou um cogumelo de voltagem. O que isso significa? Eu não sei. Eu não sei se o prota ficou mais resistente a ataques de relâmpago, ou sei lá, agora ele pode invocar um cara muito brabo do trovão. Eu acho que na verdade agora ele consegue aguentar mais a porrada elétrica. Como dessa vez o nosso prota tá mais forte, com armas melhores, ele consegue atravessar um dos caracóis com bastante facilidade. Só dali ele já consegue levar uns 3 de uma vez. Surpresos com a velocidade do prota, os caracóis jogam as suas cascas pra longe. Não tem jeito, eles vão precisar enfrentar a velocidade do moleque com mais velocidade ainda. Ou pelo menos era isso que eles imaginavam. Porém, como eu disse, o prota tá mais forte, rapaziada. Agora ele tem o tal do micélio. Antes deles pensarem em correr, o prota já prendeu todo mundo. E o bom é que ele nem precisa sair do lugar. Com a mesma rede de micélio, ele ativa a detonação de micélio. Aí vocês já sabem, né? Cabum. Com essa derrota em massa, o XP do garoto começa a subir sem parar. Mas não importa muito. Ele tá mais focado em abrir aquela porta para atravessar logo de uma vez. Assim que faz o seu rombo, o nosso prota começa a pensar que, poxa, deu uma exagerada com os bichos. Tudo bem que ele eliminou um bocado, mas será que acabaram todos? Não. Tem um safadinho ali de olho no prota agarrado lá no teto. Ele tenta aproveitar essa deixa pra pegar o prota desprevenido. Mas calma lá que o nosso guerreiro também não é tão besta assim. O moleque conseguiu desviar a tempo. Porém, a criatura não para. Ela assume uma forma redonda e começa a avançar com tudo pra cima do prota, com esse maldito ataque giratório. Ela até que consegue ficar empurrando e empurrando o garoto. Só que o moleque também não é besta, né? Se ele não tá conseguindo aguentar a pressão, é só pular pra cima. Logo em seguida ele decide ativar sua rede de micélio. Ele usa isso pra se conectar diretamente com a criatura. E depois ativa a habilidade puxada de trovão de 10 veias. A criatura era forte, mas nem tão forte assim. Não, na verdade ela era. O erro foi meu. Eu achei que ela ia cair com esse golpe, mas não, a bexiguenta tá lá viva. No meio disso tudo, uma criatura humanoide se revela. Esse aí é o Rei Caracol. O nível dele, o mesmo que o prota, nível 5. Enquanto isso, lá do outro lado da parede, a gente vê a nossa querida Saifeng desenhando ela e o prota. Mas claro, nas suas formas originais. A garota reflete que infelizmente não consegue ajudar o seu mestre porque tem a parede atrapalhando. Do seu lado não sobrou muitos monstros. A única coisa que ela tá recebendo de experiência é as que estão vindo do prota. O problema é que ele tá numa luta feroz contra um chefe e a garota nem consegue ajudar. Bom, mas deixando essa doida de lado e voltando pra luta, pega pra cá pra lá, tá sinistro. O mesmo pau que tá batendo em Chico também tá batendo em Francisco. Só que se Francisco não desviar, meu amigo vai pegar no olho. Blade, mais que olho. Deixa quieto. Ativando de novo aquela forma giratória, a criatura dessa vez utiliza uma nova habilidade. É como se fosse uma torrente de gosma. Gosma não, água gosmenta. É claro que o prota não vai ficar ali parado esperando aquilo atingir ele. O moleque se gruda no teto e sai de perto daquela coisa. Ele pensa que tipo assim, não sabe exatamente o que é. Mas justamente por não saber o que é, não vale a pena arriscar tomando um golpe daquilo. O problema real mesmo é que o seu micélio começa a soltar da parede. E não conseguindo prender, o moleque acaba caindo. A sorte é que a água tá como se fosse uma massinha, uma amoeba. O problema é que essa habilidade é do inimigo, então ele também sabe disso e aproveita da situação pra atacar. Depois de tomar essa porrada, o prota percebe que tá desequilibrando e por isso é jogado igual saco de batata pra longe. O moleque fica indignado percebendo que tá escorregadio pra caramba, tanto que ele não tá conseguindo nem ficar de pé. Será que foi por isso que o seu micélio simplesmente soltou do teto? Bom, é melhor não parar pra pensar agora, porque o Rei Caracol tá vindo com tudo. O pior é que esse maldito ainda consegue desarmar o prota e depois ainda se transforma naquela forma giratória de novo. Dessa vez o garoto não tem como resistir. O que sobra é aguentar a porrada, né? Não tem jeito. Dessa vez o nosso pequeno apanhou, estourado na parede, completamente derrotado. O moleque ainda escuta a piadinha do Rei Caracol. Ele percebeu que o prota usa micélio, então deve ser um cogumelo. Mas ele achou que realmente poderia competir com os caracóis. Só que o prota, mesmo tomando a porrada, ainda não tá morto. Ele começa a espalhar todo o seu micélio e o Rei Caracol percebe isso. O moleque tava usando de novo um ataque elétrico. Só que por mais que não tenha acertado, ele não para
e tenta acertar esse maldito Rei Caracol. Só que o rei se defende com água? O Prota fica meio bugado. Como assim ele conseguiu se defender com água? Isso não era pra aumentar o choque? O Rei Caracol debocha da cara do Prota, perguntando se ele tá com dificuldade. Ele já usou esse golpe uma vez. Usar a segunda não vai dar certo. Como o garoto ainda não percebeu, ele vai falar. Se prestar bem atenção, ele consegue mudar a densidade da água, tanto ao ponto de enfraquecer os choques. Quer dizer, ele consegue mudar ao ponto também de enfraquecer o choque, né? A densidade da água não tem nada a ver com o choque. O maldito Rei Caracol consegue diminuir a condução, mas o Prota não liga muito pros deboches dele. Na verdade, ele tá onde exatamente o garoto quer. O Rei Caracol fica assustado com essa falha e acaba olhando pra baixo. Quando vai ver, percebe que tem micélios nos seus pés. Na verdade, tem uma rede gigantesca de micélio rodeando. O Caracol se pergunta quando foi que isso aconteceu. Mas enfim, não importa também. Ele já avisou ao garoto. Ele consegue mudar a condutividade da água. Esse choquinho que o Prota vai dar não vai nem fazer cosquinhas nos seus pés. O Prota diz, é mesmo, sacana? Então tá bom. Então segura esse choquinho aqui, ó. Quando o rei ia debochar, meu amigo, a labareda de fogo sobe queimando ele mais do que o diabo. Depois que esse grande fogaréu sobe, basicamente toda a água evaporou. E o rei... tá queimadinho, se desfazendo. Ele pergunta quando foi que o Prota trocou pro atributo fogo. O moleque, infelizmente, não sabe jogar justo. Mas vocês acham mesmo que o Prota tá ligando pra essa história de jogar justo? Ele quer ganhar. O sistema avisa que o Prota e seus subordinados agora chegaram no nível 6, agora com esse level up. Eles desbloquearam também um pacote de micélio. Basicamente, podem guardar um pacote do inimigo dentro de si. Agora também, a rede de sondagem do Prota pode ser usado como um terminal de download de rede. Fora isso, agora ele pode comandar e invocar guardas cogumelos. Mas Saifeng também não ficou de fora. Ela desbloqueou a cápsula de esporos. Até o Mano Fire ganhou alguma coisa. Ele adquiriu a habilidade de fundição imprudente. Por último, o sistema avisa que a parede de selo finalmente foi quebrada. Tá. Depois de quebrar tudo, o Prota começa a olhar pro lado e sentir um cheiro meio estranho. Um cheiro de humus, mas é um humus diferente. O jeito que o moleque tem pra identificar isso é chamar o Mano Fire. Tempo depois, eles já estão estourando a parede pra descobrir o que é. Depois que a poeira abaixa, a gente vê que é um tipo de minério isso aí? Seria carvão, talvez? O Prota pergunta pro Fire o que é aquela coisa, e ele explica que é pedra podre negra. É um resultado de uma fusão de lixo mágico com humus. Só que isso durante longos anos. Olhando aquilo, o Prota conclui que não deve valer nada. O Fire diz que mais ou menos. Para um alquimista ou um ferreiro comum, aquilo ali não seria nada. Seria realmente de fato lixo. Só que para ele, que agora é um anão cogumelo, as coisas ficam um pouco diferentes. Aquilo ali na verdade é um tesouro. Isso porque o safado tem uma nova habilidade. Os traços de resíduos mágicos que são difíceis de extrair daquilo, agora para ele é moleza. Ele tem uma tal de extração micelial. Depois do processo, o que sai é uma pedra mágica de prata. O Prota fica impressionado com aquilo. E o Fire diz que com sorte, dá pra refinar até conseguir fragmentos de mana de grau épico. Isso vale muito entre os jogadores. O problema é que o Prota diz que é bem pequenininho, né? Tipo, será que isso vai render alguma coisa? O Fire diz que sim, vai, porque eles têm um bocado ali, meu amigo. Se o Prota der mais algum tempinho, ele consegue até escavar e achar mais um pouco. Nisso, nosso Mano Fire começa a extrair todo o material daquilo ali. E algumas horas depois, e o resultado são vários fragmentos obtidos. Temos fragmentos mágicos de prata, ouro, alumínio, cobre e até ferro. Tem de tudo aí, meu amigo. Quer dizer, de tudo não, porque não veio nenhum épico, né? Mas de resto a gente tem tudo. O Prota diz que o resultado foi maravilhoso, mas ó, vai com calma. Você pode cavar, mas não destruir a caverna. Porém, o anão diz que não, é ele que tá fazendo isso aí não. É aí que do cafundé de Judas surge simplesmente uma grande lagarta preta. Uma lagarta não, né? Isso tá mais pra uma minhoca. Um dos soldados cogumelo começa a avançar na direção da criatura. Mas é aí que ele não consegue mais correr? Como assim? O que aconteceu? O Prota segurou ele e falou, calma lá, meu garotinho. Ainda não chegou na sua vez de lutar. Vai lá e volta pra ajudar o Mano Fire. O Prota pede pra Saifeng avançar. Ela sim seria o soldado ideal. Fora que ele avisa que os novos soldados já estão sincronizados na rede. Por exemplo, pra dar uma avaliada, ele ativa o batedor cogumelo. O moleque repara que o inimigo tá quebrando a parede lá em cima. Então, pelo visto, ele tá acima do Prota e não no mesmo andar. Mas mesmo assim tá quase desmoronando a caverna. Como o garoto percebe que não pode deixar aquele bicho entrar, ele manda todo mundo levar a luta pro corredor. O batedor diz que beleza, mas ó, a criatura tá avançando e tá avançando bem rápido. Inclusive tá indo na direção dele. Eu não sei se deu tempo dele sair daquela reta, mas se ficou, meu amigo, não sobrou nada não. O
nosso prota, na curiosidade, pergunta pro velho Fire que criatura é aquela. O Fire diz que é um besouro negro carniceiro, um ser obcecado por humus e mais forte que os caracóis. O ferreiro pede um pouco mais de calma. Ele promete facilitar a luta assim que terminar aquilo ali. Enquanto isso, nossa querida Saifeng tá lá lutando pra caramba. Ela até consegue fazer um monstro mudar de rota, mas que por mais que fatie ele todinho, o dano que ela consegue causar é insignificativo. Só gera uns arranhões, mas nada demais. A carapaça da criatura é muito dura, dura ao ponto de quebrar a lâmina da garota. De repente, o nosso prota aparece em forma de cogumelo. Ele diz que o Fire tem um novo equipamento pra ela. A qualquer momento, a garota pode pegar fazendo download pela rede de micélia e estendendo seu pescoço. O cogumelo se transforma basicamente num painel. É desse painel que a garota utiliza pra fazer o download. O problema é que enquanto isso, a criatura tá lá, avançando pra caramba. Mas relaxa, relaxa. O download já foi feito e agora ela tá armada. A Saifeng tem um novo arquinho bem poderoso. Eu acho que na verdade não é nem o arco, e sim a flecha. A garota ainda deixa a flecha ainda mais poderosa, utilizando aquela habilidade explosiva. Óbvio que assim que disparou, ela não ficou na reta. A garota pulou pra cima. Seu objetivo após o disparo era se afastar da criatura. Lá dentro, bom, outra coisa tá fazendo efeito. Vários cogumelozinhos começam a nascer dentro da criatura. E esses cogumelos, obviamente, são explosivos. Aí não tem jeito, né? Por mais que a criatura tente, vem atacar ela de novo. Já é tarde demais. Lá se foi besouro negro, com preto, com branco, meu amigo. Já se foi tudo. O prota, através de outro cogumelo, fala pra garota não relaxar ainda. Já foi detectado que tá vindo mais criaturas daquela. Apontando pras bifurcações, ele explica que um batedor distante já avistou outro besouro a caminho. O problema é que a garota mostra bastante cansaço, então o prota manda ela descansar um pouco. Pode até usar o cadáver daquele monstro pra se curar. Deixa que ele vai invocar novos soldados pra lidar com a criatura. É daí que surge o nosso novo cogumelo, um guarda-fungo explosivo. E o melhor, que já veio direto no nível 6. E engraçado é que o prota não invocou um, mas sim dois. A Saifeng não acha muito interessante e pergunta por que ele não invocou mais. O prota explica que já tá na capacidade máxima. O limite de criaturas que ele pode formar são 6. A garota não entende muito bem porque com ela são 7. Mas o prota diz que não, ela não conta. Ela é uma parte não oficial da rede de micélio. Bom, enquanto eles conversam, mais uma daquelas criaturas começa a se aproximar. Só que essa vem com a boca um pouco mais fechada. O prota percebe isso, só não entende o motivo. Será que ela tá com medo de ser explodida pela boca? Bom, um dos soldados prepara sua lança. Ele joga em direção a essa maldita criatura. E a explosão até que acontece. Porém, como ela tava com a boca mais fechada, acaba parando na sua mandíbula. Mas calma, calma. Ainda temos um soldado armado. Ele vem com tudo, dando um porradão na criatura. O golpe da espada é tão pesado e tão potente que estoura a coitada na parede. Óbvio que isso não foi suficiente pra acabar com a luta, mas já foi bastante coisa. Quem fica impressionado é a Saifeng. O novo soldado realmente é forte. Óbvio, ele é do tipo força, mas é impressionante ter jogado um besouro longe com um único golpe. Bom, os dois guerreiros começam a avançar pra ir terminar com a criatura. Um deles, por incrível que pareça, pula em direção à boca dela. Óbvio que não é pra ser mordido, e sim pra pegar sua lança de volta, só que aproveitando a lança pra segurar a criatura. O outro vem também e começa a atacar, dessa vez jogando a sua lâmina de fogo dentro do besouro. E quando a lâmina fez cabum, já era a criatura. Logo em seguida, uma notificação do sistema avisa que o povo cogumelo alcançou o nível 7. O nosso querido Wang obteve a habilidade exclusiva Líder Rei Solitário. Ela aumenta o seu status em 10% a cada aliado ausente. Essa habilidade permite do 10 ao 100, então se ele estiver sozinho, é 100% de aumento. O sistema também informa que ele pode cultivar o cogumelo arqueiro. Como o nome já deixa claro, ela é uma unidade de longo alcance. E por fim, ele pode criar o cogumelo escudo perfurador. Para ver todos esses cogumelos, a Saifeng fala que esse novo tipo de soldado cogumelo não apenas tem um poder de combate impressionante, mas o seu nível de coordenação também é extraordinariamente alto. O cogumelo voador diz que o soldado cogumelo sem alma não deveria conseguir se mover sozinho com tanta fluidez. A Saifeng pergunta como assim? O que ele quer dizer com isso? O pequenino diz que é claro que o líder está controlando ele através da rede de micélio. Então, só para matar nossa dúvida, esse camarada aí realmente não é o prota. Lembra que a gente estava pensando que poderia ser o prota que estava se comunicando através dele? Mas não, isso aí realmente é um cogumelo. A não ser que seja o Firehammer, mas eu acho difícil. Esse bicho realmente deve ter vida. Seguindo a rede de micélia, a gente vê que realmente o prota tá lá sentado como se fosse um rei controlando o boneco. O moleque pensa que é bem interessante isso tudo. Controlar eles a longa distância como se fosse um jogo. Então é bem tranquilo, sabe? Dando as ordens pra Saifeng, ele pede para que ela limpe logo o campo de batalha. Se encontrar algo útil, deve levar lá pro martelo de fogo, que no caso seria o nosso Firehammer. Como o maluco é bom fazendo qualquer arma com qualquer material, com certeza ele vai conseguir desenrolar umas armas muito interessantes. Ao redor da garota, realmente tem vários pedaços muito interessantes. Claro, alguns ela consome para ficar mais forte, já outros ela vai levar pro Firehammer. Depois de absorver, o sistema avisa pra Saifeng que agora ela possui a epiderme endurecida do verme negro. Ah,
Blade, o que isso vai significar? Quando ela recebe um certo dano físico, a parte que foi atingida meio que se destrói e se reconstrói. Não é assim tão forte, mas é algo que vai ajudar ela na hora da luta. Caminhando, a garota pensa que esses dentes realmente são muito fortes, ainda estão completamente intactos, mesmo depois de várias explosões. Isso aqui com certeza vai dar um bom material pro Fire Hammer, mas o que a garota não vê é que mais acima tem algo completamente errado. A gente vai até seguindo para ver aonde esse túnel vai dar, e ele dá lá no ADM do servidor, meus amigos. O ceifador número 10 acha a situação bastante estranha. Primeiro, todos os monstros do andar pararam de responder, então ele enviou 2 vermes negros com um nível significativamente mais alto no caso pro andar inferior, né? Mas a pergunta que fica pra ele é, como é que eles foram de F tão rápido? Infelizmente, chegou ao ponto dele ter que descer pessoalmente. Quer dizer, até parece, né? O ADM reclama que ganha muito pouco pra fazer essas maluquices. É claro que ele não vai lá arriscar sua vida. E de qualquer forma, tem bucha de canhão de sobra ali perto. Falando com um bocado de bactéria, ele pergunta se alguém ali quer se tornar um jogador. Um deles pergunta se eles, os monstros bactérias, também podem se tornar um jogador. O outro comenta que realmente achou que estava preso a esse azar pra sempre. O ADM fala que, meu camarada, eu sou o ADM. Enquanto você estiver dentro da masmorra, a sua identidade é o que eu disser que é. Ativando seu poderzinho, ele dá a permissão de jogador para todos os monstros bactéria. Agora todos vão poder se mover livremente. Não só isso, como também abrir baú, lutar, o de sempre. O ADM empolgado manda todas elas irem, contanto que resolvam um bug que tá lá embaixo. Todo o andar inferior a partir de agora pertence a eles. As pedras podres, tudo que tiver lá embaixo pode passar o sarrafo. É de vocês. Enquanto caminham lá embaixo, uma bactéria diz que a ascensão ou a queda do clã depende desse único movimento. Agora eles precisam avançar com cuidado. Uma das bactérias pergunta ao chefe cadê o bug daquele andar. Eles já andaram pra caramba e não acharam nenhuma sombra deles. O chefe também não sabe muito o que dizer, né? Pô, essa é a primeira experiência que ele tem. Mas é aí que enquanto eles caminham, avista um baúzinho de tesouro. Na hora ele se empolga e parte pra cima. Depois de ter má sorte por tanto tempo, agora finalmente ele vai poder abrir um baú do tesouro. Só que o safado tem um pensamento de ficar com tudo pra ele. Não quer compartilhar nada com ninguém, literalmente ninguém. Só que quando ele abre o baú, meu camarada, a situação não fica tão boa pra ele. Uma mão do nada sai de lá de dentro. E quando a bactéria toma conta da situação, já é tarde. Foi-se de ralo. A situação dos outros também não é muito favorável. Um por um vão sendo capturados através da rede de micélia. Os outros também olham pra trás pra ver se vê alguma coisa. Mas sabe, eu tenho pra mim que eles nem se lembram que vieram com amigos. São tudo meio lelé da cabeça, então a meio que passa batido. Quer dizer, passa batido entre aspas, né? Porque de um em um eles estão sendo capturados, então percebe o que tá acontecendo, só não consegue gritar. Depois de continuar caminhando, o líder percebe que tem alguma coisa estranha. Tipo, eles não foram os únicos que desceram, não foi? Então, cadê as outras bactérias? Meu amigo, quando o camarada ia falar que não sabe, ele acaba tomando um tirão na testa. O rei bactéria se vira pra tentar entender o que tá acontecendo. E é aí que ele vê uma arqueirinha safada lá em cima. A cogumelo até pede desculpas, mas não precisa não, minha camarada. Pode sentar-lhe a bala. O bom é que ela também tá com o encorajamento do capitão. Todos os atributos dela acabam ganhando mais 10%. Ah, desculpe, eu não apresentei ela pra vocês, né? Essa daí é a cogumelo arqueira Milan, de nível 7. É, rapaz, ela já veio no nível 7, as coisas estão ficando gostosas. Quer dizer, não é que ela tá ficando gostosa, é que as coisas estão ficando gostosas por causa do nível, viu? Não me entendam mal. A Sai Feng, nada carinhosa, começa a chamar a Milan de idiota. Por que ela tá pedindo desculpas? Isso acaba deixando a Milan mais nervosa ainda, então agora ela pede desculpa pra capitã. A Sai Feng começa a pensar que o verme negro era tão feroz, mas quando ela cultivou um arqueiro vindo dos restos dele, meio que deu uma personalidade um pouco diferente. A garota é cagona pra caramba e vive pedindo desculpa. Mas sabe uma coisa que ela não é ruim? Na pontaria, meu amigo. No tiro ela é bom. O único problema é que o rei cogumelo também não é um otário, né? O rei diz que se essa velha bactéria não mostrar algum poder, vão achar que ele tá doente. Uma contradição, né? Porque uma bactéria doente seria engraçado. Só que o que o rei não esperava é que dentro daquela flecha tinha mais 2 flechas. É um poderzinho da garota que acaba conseguindo disparar mais 2. E com essas 2 que sobrou, bom, lá se vão mais 2 inimigos. Eu acho que agora a gente só tem o rei bactéria. Não, minto. Ainda tem um safado vivo. Na verdade, os dois, eu acho que as bactérias são um pouco mais resistentes. O rei bactéria diz que o clã dele sobreviveu por milhares de anos, mesmo nas situações mais difíceis e adversas. Por algum acaso, a arqueira acha que meros ataques físicos podem eliminar a sua bactéria de elite? A garota diz que não. Porém, para eliminar bactérias, você precisa apenas de calor alto. É aí que ela começa a pôr calor pela rede de micélias. E adivinha o que acontece quando esse calor chega na flecha?
Kabum! A Milan, feliz da vida, começa a comemorar que venceu a sua primeira batalha. A Saifeng fala pra ela parar de maluquice. Primeiro confirme a morte. Se não tiver morto, aí você termina o serviço e depois comemora. Mas antes que a garota possa fazer isso, a Saifeng percebe que tem algo de errado vindo. Ah, rapaz, o pipoco veio forte. A gente vê que quem fez isso foi o Rei Bactéria. E dessa vez ele tá com uma forma um pouco diferente. A criatura entende que esse então é o privilégio do jogador. Ele não só pode sair do território e se mover livremente, como também romper os seus próprios limites. Só que por mais que ele tenha dado aquele porradão na parede, só pegou na parede mesmo. A Saifeng conseguiu sair da reta e ainda tirou a pequena Milan, se virando pra pequenina. A Saifeng diz que esse monstro não é algo que ela possa enfrentar. A partir de agora, ela deve encontrar um lugar distante e fornecer apenas suporte. E claro, suporte à distância. Ela nem pensa em chegar perto. Mas sabe quem não tá nem um pouco afim de deixar isso acontecer? Essa porcaria desse Rei Bactéria. Puxando seu arco, a Saifeng começa a disparar as suas flechas. Porém, por mais que ela dispare, o Rei Bactéria é bom na esquiva e na defesa. Tentando algo diferente, a Saifeng dispara uma flecha de fogo. Mas o maldito consegue rebater e a explosão vai pra parede. Na verdade, não foi nem disparado pela Saifeng, e sim pela Milan, que tá lá dando suporte. O Rei Bactéria comenta que ela é fraca demais. Infelizmente, isso não foi suficiente. Porém, pra Saifeng, isso na verdade foi muito bom. Só de conseguir fazer ele virar a cabeça já tá ótimo. Agora ela tem abertura para atirar 3 flechas diferentes. Essas vieram com uma rede de micélio. O rei, avançando, começa a rir da cara dela. Pelo visto, ele ativou uma aura tão grande que ela acabou ficando apavorada e pirou da cabeça. Todas as 3 flechas que ela atirou foram erradas. Mas é aí que ele percebe que, não tá conseguindo mais avançar? O motivo é porque as flechas realmente estavam conectadas com o micélio. E o micélio logo em seguida se prendeu no rei. A bactéria diz que aquilo são só alguns fios de micélio. Só por um pouquinho de força que rapidinho ele consegue romper. É aí que ele descobre que não era só micélio. Mas Saifeng, óbvio que tinha pensado nisso também. Com o inimigo preso e incapacitado, ela dá a ordem pro outro cogumelo cortar a cabeça do maldito. É claro que o grandão não pensa 2 vezes e já se posiciona. Porém, quando ele ia descer o sarrafo, algo estranho acontece. O cogumelo gigante já não consegue mais mover a sua arma. E tipo, não é proposital. Ele mesmo não consegue entender o que tá acontecendo. Mas o Rei Bactéria sabe. Ah, ele sabe. O safado diz que ficou até assustado por um tempo. E até chegou a restar um pouco de fôlego pra ele. Mas foi aí que ele começou a infectar a rede de micélio. Fazendo isso, ele descobriu que tava todo mundo conectado na mesma rede. Isso pra ele foi magnífico. Esse grande cogumelo já estava infectado por ele antes mesmo de balançar a espada, já que eles gostam tanto de ficar online. Então vamos todo mundo ficar infectado junto. O motivo é porque o maldito tá infectando toda a rede de micélio. É engraçado, né? O Rei Bactéria tem o poder de enviar outras pequenas bactérias. Mas até que faz um pouco de sentido. O Prota, desesperado, manda todos os cogumelos desconectarem da rede. A partir de agora todo mundo deve ficar offline. Só que para alguns já é tarde demais. A Saifeng percebe que já foi infectada. O sistema ainda lança para ela um aviso. A partir de agora, ela tá com infecção bacteriana muito grave. E não foi só ela. A Milan também acabou caindo. Aproveitando a situação para vir com um chutão, o Rei Bactéria pergunta se por algum acaso ela consegue se mover. Ele acha que não, né? Ela pode até ter achado que se desconectar da rede era o suficiente, mas as suas bactérias também podem se espalhar pelo ar. Agora ela tá acabada. Pelo menos era isso que ele pensava, né? Antes de tomar um chutão no rosto. E meu amigo pensa num chute potente. Estoporou o maluco no teto. A Saifeng pede desculpa ao Rei Cogumelo, dizendo que infelizmente foi atingida. O garoto responde que ela não tem culpa. Se for para ter um culpado, a culpa é dele, que não tinha informações suficientes. Por enquanto, ela deve pegar os outros e sair. Pode deixar o restante com ele. Isso porque o Prota sabe que aquele maldito ainda tá vivo. Pode ter até esbagaçado na parede, mas com certeza ainda tá vivo. Garrado no teto, o agoniado pergunta se o Prota é o chefe deles, mas ele pergunta também sem esperar a resposta, porque ela vem com um chutão. Porém, calma, jovem gafanhoto, você tá falando com o Rei Cogumelo? Ah, Protinha, mas aqui tu deu mole, tu deu muito mole. Se tu tivesse levado a lâmina um pouquinho mais pro lado, já não tinha mais pé de bactéria. Mas tá bom, não tem nada. O malandro já aproveitou pra jogar um ataque por baixo. O sistema avisa que como um subordinado abandonou o campo de batalha, todos os atributos do moleque sobem mais 10%. Porém, isso não adianta de muita coisa. Isso porque o Rei Bactéria consegue segurar o ataque mesmo com 10% de mais força. Só que mais um subordinado abandona o campo de batalha e todos os atributos sobem para 20%. O Prota, pra testar sua força, solta o machado e vai no murro. O Rei Bactéria até consegue defender, porém é banido pra parede de novo. O Bactéria
bactéria começa a tentar entender o porquê os socos daquele cara estão ficando cada vez mais pesados. Ah, meu amigo, infelizmente, eu acho que não vai dar tempo de você descobrir. Ô, Prota, já aproveita, pega sua lâmina e começa a partir a criatura em vários pedaços. O moleque sabe que não pode parar de golpear, até a notificação do sistema dizer que aquela criatura tá morta. Mas é aí que de repente ele acaba sentindo algo, o seu corpo já não tá mais o mesmo. Ô mano, bactéria diz que até agora eles não aprenderam. Quanto mais intenso for o combate corpo a corpo junto com ele, mais rápido a pessoa fica infectada. E o Prota realmente não se segurou, quase cortou ele até a morte. Isso serviu, claro, pra também ser infectado. E sabe, esse rei bactéria não parece tão apelão assim, mas pelo visto ele é. Até a habilidade de cura das bactérias parasitas esse maldito tem. Preparando um chute da vingança. Ele diz que a partir de agora, tá na sua vez de atacar. Protinha, agora a situação pra você ficou um pouco mais apertada. Depois de apanhar tanto, o rei bactéria tá poucas ideias. Agora ele quer bater no Proto o máximo que conseguir. O maldito até ativa a habilidade lâmina de tétano. Mas o bom é que na teoria isso não deve atingir muito o Proto, né? Porque ele é um rei cogumelo, seu corpo é feito de cogumelo. Será que cogumelo é afetado pelo tétano? E o pior é que esse maluco não para. Toda hora ativa uma lâmina de bactéria diferente. Ele bate no Proto até o moleque ser estourado na parede. Aí agora ele se prepara pra dar o golpe final. Porém calma, jovem gafanhoto, ou melhor, jovem bactéria. A vida não é um morango não. O rei bactéria pergunta se o Prota realmente vai continuar insistindo nessa luta. Então pelo visto ele não quer uma morte rápida. Se é assim que deseja, então vai sofrer uma morte por bactéria. Só que o Prota responde, bactérias? Que bactérias? O rei vendo aquilo fica sem entender. Cadê as placas bacterianas? Como elas desapareceram? Puto da vida e vendo que isso não faz sentido nenhum. Ele vem com tudo pra mais um ataque. Mas é aí que o sistema avisa que todos os subordinados abandonaram o local. Com isso, seus atributos estão em 60%. Fora que o Prota ainda tem aquela habilidade que a Saifeng adquiriu. Aquela de resistência e cura da criatura gigante, lembram? Com a sua força estando 60% maior, a brincadeira começa a ficar um pouco diferente. O Prota consegue lidar mais fácil com a criatura. E ainda diz que o motivo das bactérias do inimigo não estarem funcionando são por conta de antibióticos. Será que ele sabe o que é? Antes que a criatura possa responder se sim ou que não, o martelo voador já vem torando na saboneteira. Depois de acertado, o rei bactéria até tenta reagir, mas o martelo tá cravado e o Prota acaba puxando ele pra mais perto. O pior é que o rei bactéria começa a se perguntar, como esse cara tem antibióticos? É aí que a gente volta um dia atrás lá no cemitério. Adivinha qual era o assunto da conversa? Justamente antibióticos. O Firehammer tava explicando pro Prota que aquelas pedras negras, aquelas que eles encontraram, têm pequenos resíduos de antibióticos que são bastante usados contra bactérias. O motivo delas terem isso é um pouco diferente. Os jogadores descem pra masmorra e descartam tudo no lixo, inclusive garrafas de antibióticos feitos por alquimistas. Com o passar dos anos, essas pequenas quantidades de antibióticos começam a entrar nessas pedras negras, e é por isso que elas têm antibióticos para combater a bactéria. O Prota começa a achar essa história bem interessante. O que os outros descartam, ele pega, e o que é inútil para eles é muito valioso pro moleque. Ele diz pro Firehammer que extrair isso agora pode ser valioso no futuro, que é justamente isso que tá acontecendo, tá sendo útil pra caramba. Ele tá dando suco com antibiótico direto na bactéria. O Prota apelidou isso de golpe do antibiótico. E bom, se bater na parede já era ruim, imagina bater na parede depois de ter levado um soco cheio de antibiótico. Isso torna a situação um pouco complicada, sabe? Não dá mais ao rei bactéria a chance de se curar. Não sabendo disso, o rei até tenta se regenerar. Ele diz que tudo ali só passa de meros ataques físicos. As suas bactérias vão continuar formando o seu corpo. Porém, é aí que ele percebe que a situação já não tá tão boa pro lado dele. A sua produção bacteriana está sendo suprimida. E não só isso, como seu corpo todo tá reagindo. É aí que ele percebe que fudeu. E lá se vai o rei bactéria. E não xingue não, safado. Não xingue porque até agora você tava se achando. O sistema avisa que o rei bactéria foi eliminado. Agora tanto o Prota quanto os subordinados dele alcançaram o nível 8. Também ganharam habilidade de resistência à bactéria. Toda raça cogumelo a partir desse momento tem 30% de resistência contra a bactéria. Agora o Prota também ganhou uma nova habilidade chamada de Cogumelo Isca. E a habilidade Fúria de Orc evoluiu para a habilidade Fúria Pessoa Cogumelo. Todos os arqueiros também a partir de agora têm a habilidade de Flecha de Rede Aprisionadora. Provavelmente aquela mesma rede que a Saifeng usou. Com tudo isso passando e a gente voltando lá pro cemitério, a Saifeng diz pro Prota que os cogumelos estão crescendo muito bem. O Prota diz que realmente, primeiro ele usou todos os materiais úteis, depois sobrou aquele humus, sabe? Aquele restinho preto da pedra negra. Ele usou isso como adubo pros cogumelos e deu super certo. Sinceramente, eu não sei se eles estão de fato no cemitério, mas ou tá lá, ou tá na basezinha que eles tinham lá no passado, mas eu acho difícil. O que importa mesmo é que o Firehammer diz que agora tá na hora de comer.
O Prota diz que todos se esforçaram muito nessa batalha. Então ele preparou uma refeição que pudesse funcionar como reparador de energias. Todo mundo cansou bastante. Isso vai ser como se fosse uma refeição de funcionários. A Milan pergunta o que é exatamente essa refeição de funcionários. O Prota percebe que quase esqueceu. Eles não sabem o que é isso. Isso é da Terra. E bem, eles já não estão mais lá. O Prota diz que isso é um termo para comida grátis fornecida pela empresa. É algo simples, sabe? O Firehammer diz que sabe disso. Há cogumelos na refeição. E os cogumelos são funcionários. Eu acho que ele só esqueceu que ele também é um cogumelo, né? Enquanto a Saifeng ri, o Prota fica abismado com aquilo. O pessoal não entendeu muito bem, né? Mas fazer o quê? Deixa do jeito que tá. Enquanto isso, quem não gosta nem um pouco do que tá acontecendo é o ADM. Tipo, ele mandou as bactérias, mas... E aí? Não resolveram não? Pelo visto, até mesmo aqueles malditos falharam. Mas não tem problema, é como ele disse. O que mais tem é bucha de canhão. Porém, do nada, escutando um barulho enorme. O ADM se pergunta o que é esse barulho todo. Parece um verme negro de carniça. Todos que ele enviou não tinham sido eliminados? Ah, rapaz, pelo visto, não. Porém, esse aí também parece um pouco modificado, não parece? Pelo jeitinho e pela cara. Ele não tá puro, não. O sisteminha avisa que o queridinho do ADM apareceu de repente. Só que aquele ali é o Imperador Subterrâneo Verme Cogumelo. Pois é. Digamos que ele foi reutilizado e agora é um cogumelo. O ADM começa a perguntar o que aconteceu com o verme gigante. E, em principal, quem é aquele que tá em cima da criatura? O Prota fala que então é ele, o idiota que tá jogando vários jogadores dentro do seu território. E o ADM responde dizendo que então ele que é o safado do bug. Perfeito. Foi bom ele aparecer, porque pelo menos assim ele acaba com a história de uma vez. O necromante dispara o feixe de ADM. Um tal de deletar com fúria. É aquele poderzinho do administrador, né? O Prota não se importa muito, então parte pra cima também. Claro, junto com o verme negro. O poder do ADM até poderia ser forte, porém não consegue parar a criatura. É aí que ele começa a tentar entender o que tá acontecendo. Como o seu poder tá sendo suprimido. Ah, ADM, eu acho que já tá tarde demais pra você se perguntar isso. Não, na verdade não tá não. O safado conseguiu sair da linha de ataque. O que ele acha também bastante diferente. É um bug ter crescido tanto em apenas alguns dias. Pelo visto, isso tá bem além da sua autorização. O necromante vai precisar solicitar privilégios mais altos pra conseguir resolver esse problema. Mas quando ele ia solicitar, o Prota vai e toma o livro dele. O necromante fica sem reação. Ué, como assim? O maldito roubou o livro da minha mão? Desesperado, ele parte pra cima pedindo pro Prota devolver. Mas sabe, a vida não é tão simples assim. O Prota afunda a cara dele no chão, meu amigo. O ADM começa a perguntar pra que essa ignorância toda. Calma, meu jovem, calma, não precisa bater assim não. O Wang diz que esse livro parece bastante importante pra ele. Mas o que ele é? Pra que serve? O ADM diz que não vai contar nada, a menos que o garoto jure que não vai matar ele. O Prota diz que não precisa explicar não. Tá escrito no livro o significado. Ah, rapaz, o ADM percebe que se lascou todinho. Pelo visto, o garoto achou a página onde tá escrito o livro de privilégios da ADM. Edição portátil. Vendo que não tinha saída, ele simplesmente começa a correr. Na cabeça do ADM, não tem problema perder o livro de privilégios. Contanto que ele saia vivo, depois dá pra trazer um exército inteiro e bastante poderoso pra resolver esse bug. Dá pra exterminar toda a sua raça. Porém, o que ele não esperava é que no meio do caminho ele encontrasse um obstáculo. Um ataque de micélio. Pra ser mais exato, uma flecha. A Milan, esse tempo todo tava no teto, só esperando pra fazer alguma coisa, pra não cometer o mesmo erro igual da última vez. Ela já ativa sua magia de fogo. E quando esse fogo vem pelo fio de micélio, vocês já sabem o que acontece. O ADM até pede pra eles esperarem um pouco, calma, porque eles podem negociar. Mas, infelizmente, era tarde demais. Descendo do teto, a garota comenta que ele acabou de dizer que eles poderiam negociar. Se ele tivesse dito um pouquinho mais rápido, talvez ela conseguisse parar. Mas agora, não tem como mais não. A garota pede desculpa ao Prota, mas acabou estoporando o maluco. O moleque diz que não tem importância, tá tudo bem. Não importa o que um administrador de baixo nível tem a dizer. Fora que, pelo menos, eles conseguiram ficar com o livro aparecendo. A Saifeng pergunta pra que serve aquele livro. O Prota diz que ele permite rastrear monstros e jogadores dentro de um raio limitado. Você também pode expulsar jogadores que violam a regra da masmorra. Porém, a parte mais importante é que ele pode conceder a um NPC o status de jogador. Com esse status, o NPC pode sair da área restrita, abrir baús, minerar recursos, esses tipos de coisa. A Saifeng comenta que então, com esses status, eles poderiam ter saído do seu território e subido para os andares superiores. Deveriam ter feito isso há muito tempo, mas será que isso significa que eles são jogadores? O Prota diz que não. É um pouco diferente. Ali eles estão registrados como bug. A Saifeng diz que, em outras palavras, enquanto esse bug ainda existir, outros administradores vão vir e vão continuar mandando jogadores até corrigi-lo. Seria isso? Antes que o Prota possa responder, uma chamada é solicitada diretamente pelo livro do ADM. A Saifeng, vendo a enrascada, pergunta o que eles vão fazer agora. Se atenderem, serão descobertos. O Prota fala que calma, por enquanto, vamos atender e não entrar em pânico. Sendo atendido, o outro ADM desconfia da situação. Não, na verdade não. Por algum motivo, o Prota
Prota conseguiu se camuflar. Agora, como é que ele copiou o outro? O ADM só Jesus sabe. O chefia pergunta por que seu subordinado demorou tanto pra atender a ligação. O necromante falsificado diz que tava lidando com aquele pequeno bug. Só tava faltando reportar, coisa que ele ainda não fez. Mas aí acabou atrasando um pouquinho, sabe? O gerente diz que só ele mesmo pra demorar tanto tempo pra lidar com bug de lixo. Ele merece realmente apodrecer no nível inferior. Mais tarde, ele deve se certificar de atualizar o status de bug pra resolvido. O necromante falsificado diz que entendido. Porém, tem mais alguma coisa que ele precisa de ajuda? O ADM acha que o cara realmente tá melhorando, tomando iniciativa pra pedir trabalho? No passado, ele fugiria das tarefas sem dar um pio. Mas já que perguntou, tem sim algo que ele possa resolver. Tem algumas anomalias de dados lá no terceiro andar. O falsificado deve ir lá e corrigir essa palhaçada. Depois disso, o gerente ADM simplesmente desliga a ligação. A Saifeng, falando com o Prota, diz que nem acredita que o disfarce de micélio funcionou. Mas o que eles farão agora? Partirão pro terceiro andar? O Prota diz que sem pressa. O safado do gerente tá usando o ADM inferior como bucha de canhão. Antes de subir, é melhor aumentar a rede de micélio lá embaixo e explorar mais um pouco. Mas Saifeng diz que tudo bem, porém, cadê a Milan? Eles olham pro lado, olham pro outro e não conseguem achar a garota. O Prota diz que também não consegue sentir ela na rede de micélio. A garota tá offline. Então, ele chama pelo cogumelo Sentinela e pergunta se ele viu a Milan. O Sentinela diz que tá na extremidade do andar e é melhor o líder aparecer ali pra ver uma situação. Já chegando lá, todos os três se juntam. O Prota pergunta se foi ali que a Milan desapareceu e o pequenino diz que sim, ele rastreou os esporos dela até ali. Porém, naquele ponto, eles se cortam completamente. Já não dá mais pra saber pra onde ela foi. Fora que sempre que ele tenta expandir o micélio mais pra cima, ele é cortado. O Prota percebe que aquela raiz gigante foi comida até o ponto de ficar totalmente destruída. Algo tá se alimentando da madeira. E bom, quando se fala em madeira e tá se alimentando dela, só pode ser uma coisa, né, meu amigo? Cupim. A Saifeng fala que pelo visto eles não vão ter muita escolha. Vão ter que partir pro terceiro andar. O Prota diz que infelizmente sim. Porém não tem problema. Ele mesmo vai lá resgatar a Milan. A garota diz que não, é claro que não. O Prota pergunta o porquê. Por que não? A Saifeng diz que dessa vez é diferente de antes. Normalmente eles sempre expandem sua rede de micélio pra ter informações do inimigo, porém dessa vez é diferente. A rede de micélio não consegue chegar tão longe. Então eles não têm informações e não conseguem explorar nada. Seria como atacar às cegas o ninho inimigo. O Prota é o chefe deles e também o seu Ais. Se o moleque ficar preso no meio do território inimigo, eles não têm plano B. Então quem vai dessa vez é ela. Quando for a hora certa, ela enviará informações novamente. O Prota responde que tudo bem, porém a garota deve tomar cuidado. Quando precisar de apoio, ele vai estar pronto pra agir. A garota pergunta ao Prota se realmente atirassem lá no meio do ninho vai dar certo. Ela realmente deve usar o passos de micélio dessa vez? O Prota diz que sim. Não precisa se preocupar com os cupins. Eles são praticamente cegos. E quando chegar lá, ela deve fazer uma coisinha diferente. Algo que ela não faz há muito tempo. Andando pelo ninho, um dos cupins repara em algo diferente. Quer dizer, vibrações diferentes. E quando ele toca, meu amigo, a empolgação vem na hora. Ele achou um cogumelo. Um querido cogumelo. Quando sente que é uma dessas preciosidades, o cupim fica empolgado na hora. O sentinela, vendo que os cupins são inteligentes, diz que já entendeu a linguagem deles e começará a traduzir diretamente pro Prota. A rapaziada tá falando que o cara que achou o cogumelo é muito sortudo. Cagão demais. E ainda vai ter um destaque gigantesco com a rainha, porque ele achou um cogumelo diferente. A Saifeng, enquanto isso, mesmo sendo capturada, começa a comentar que o Prota é inteligente demais. Uma vez que ela chegou perto do ninho, nem precisou entrar sorrateiramente. Foi só se transformar em cogumelo de novo e pronto. A operária começou a carregar ela pra dentro, aproveitando que já tá sendo carregada. A Saifeng começa a liberar um pouquinho de micélio pela área. As operárias veem isso e acham até que delicioso. Isso chama a atenção, na verdade, de todas elas. E era tudo que a Saifeng queria pra fazer um cabum e já eliminar algumas. Bom, continuando sua trajetória e passando pelas formigas soldados, a garota é simplesmente jogada numa espécie de depósito, se voltando pra soldado. A operária diz pra ela que aquilo é um novo tipo de cogumelo. A partir de agora, a soldado deve ficar de olho naquele cogumelo. Quando o fungo dela crescer, a própria operária vai levar até a rainha pra poder alimentá-la. Deixando essas duas malucas de lado e indo até a Saifeng, a garota percebe que aquilo é uma mistura de serragem com cápsula de esporos. Digamos que é uma fazenda de fungos, sabe? Mas é aí que ela escuta alguém falando, não se preocupe. Ih, rapaz, olhando pro lado ela percebe que é mais um cogumelo. O camarada aí diz que os cupins só comem cápsulas de esporos. Eles não estão muito interessados em cogumelos. Inclusive, o seu nome é Shaozong. A Saifeng diz que é um prazer conhecer o camarada, mas sabe, ele viu uma garotinha de boné vermelho, manchas pretas, jaqueta preta e saia rosa. O maluco diz que não, ele não viu não. A Saifeng pergunta se ele tem certeza. Ela é uma doidinha, meio estranha, meio acanhada, que vive pedindo desculpas. Aí é que o Shaozong lembra. Realmente ele viu a garota. Ela é um cogumelo despertado, correto? Recentemente levaram ela como tributo pro rei e pra rainha Cupim, vendo a Saifeng escalando. O outro cogumelo pergunta
pra onde ela vai. A Saifeng diz que, resgatar outra garotinha cogumelo. Ele não vem? Ele não disse que os cogumelos despertados são oferecidos pro rei e pra rainha? Então, cedo ou tarde, ele também vai ser devorado. Balançando a cabeça, o Xiaozhou diz que não, ele não vai. É mais fácil ficar ali e sobreviver mais um pouco, do que subir e ser devorado pelos cupins soldados. Mas a fala dele é interrompida quando a cabeça de um soldado cai direto no seu pé. Pra completar, umas explosões começam a acontecer lá em cima. Como todo ser vivo é curioso, o cogumelo acaba subindo. Só que quando chega no topo, ele não entende o que tá acontecendo. Como todos os cupins soldados foram destruídos, que tipo de cogumelo maluco é aquele? Indo pro lado da prisão especial. A soldado diz que acabou o tempo. Tá na hora dela ir como sacrifício. Porém, é aí que ela sente algo estranho, sabe? E quando olha pro lado, suas companheiras estão derrotadas e caídas. A grandona tenta entender o que aconteceu, porém é tarde demais. A Saifeng já tá do lado dela. Quando ela sonhou em olhar pro outro lado, já era. Desconectada com sucesso, vendo a sua capitã. A Milan fica feliz da vida. Assim que é solta, ela começa a agradecer a Saifeng. Porém, a Saifeng dá-lhe uma porrada na cabeça dela, chamando a pequenina de idiota. Ela pergunta como ela teve a capacidade de ser capturada tão fácil assim. Mas tá bom, isso elas resolvem depois. Agora tá na hora de fugir. A garota pergunta como é que eles vão escapar, sendo que tem milhares de cupins soldados. A garota diz que é simples, o chefe vai vir buscá-las. Porém, no meio do caminho, a Saifeng sente algo estranho. É aí que ela começa a apertar no freio e manda a Milan parar. É claro que isso é do nada, e a Milan não consegue parar. Simplesmente vai de cara nas costas da capitã. Sem entender nada, a garotinha pergunta o que diabos aconteceu. A Saifeng diz que não sabe, mas tá sentindo uma forte intenção assassina. O cabeça de prego, vendo a Saifeng lá embaixo, diz que quando ela virar o pescoço é pra logo dar aquela bocanhada. Toda a tropa deve se preparar. Porém, é aí que ele vê que tem outra pessoa saindo de outro buraco. É aquele cogumelo de antes? Mas aquele cogumelo não era Saifeng? O inimigo também fica confuso, pensando que o que foi atacado antes é a garota que tá lá na frente. Será que mandaram informações falsas? Bom, o pequenino também não para pra avisar. Ele lança uma pedra na direção da criatura. Porém, é claro que a pedra não faz dano nenhum. É aí que o pequenino olha pra criatura, a criatura olha pra ele. E não tem outra, rapaziada. O único jeito é começar a correr. E o pior é que não só vai aquele cabeça de prego. Ele chama toda a tropa. Enquanto isso, a Saifeng só fica lá observando, enquanto aproveitam essa oportunidade. A Milan pergunta se o ponto de extração não tá muito longe. A capitã diz que tá quase lá. O chefe das feras vai precisar usar uma corrente de perfuração pra conseguir abrir um túnel. O bom é que também todos os cabeças de prego acabaram caindo na armadilha. Eles estavam ali pra fazer uma emboscada, mas acabaram, esquecendo dela. Só que de repente, enquanto correm, algo começa a sair da terra. A Saifeng percebe esse movimento e na hora começa a jogar a Milan pro lado. Ela acaba jogando um pouco forte demais, porém tudo bem, foi por um bom motivo. Se ela continuasse ali ia tomar uma porrada. Porrada essa que sobra pra Saifeng segurar. A Milan, vendo tudo o que aconteceu, começa a ficar preocupada. Porém, a capitã fala pra ela não se incomodar. A garota deve continuar fugindo e ir pro ponto de encontro. Correndo e chorando pra caramba, ela diz que tá bom, ela vai. Enquanto isso, meus amigos, a Saifeng continua lá resistindo à criatura. Vendo que continuar ali já não é uma boa ideia, a Saifeng pula, fugindo da linha de ataque. A garota tá enfrentando nada mais nada menos do que o capitão dos cabeças de prego. O maldito até elogia a Saifeng por ter desviado do ataque. E sobre a garota que fugiu, bom, ela não vai muito longe. Eles têm uma emboscada naquele túnel também. A Saifeng começa a pensar que esse camarada aí consegue falar a língua dela. Na verdade, eu acho que os outros nem falavam, só se comunicavam por onda. Agora esse aí realmente ele fala. O maldito evoluiu, então ganhou a capacidade de fala e inteligência. Porém, não tem problema, meu camarada. O pau que bate em Chico, vocês sabem que também bate em Francisco. A Saifeng diz que já sabia que a força principal dele estaria naquele outro túnel. Mas sabe, ela tem uma alternativa pra isso. A maluca puxa o arco e se prepara pra disparar uma flecha. O capitão inimigo não entende muito bem por que ela tá fazendo aquilo, mas fazer o que, né? O que importa é que ela já atirou. A Milan começa a sentir que tá vindo alguma coisa atrás dela e na hora desvia, vendo que a flecha tá passando direto. Porém, ela já sabia disso. Tanto ela quanto a capitã já alinharam isso antes de chegar naquela criatura. A Milan tinha perguntado o que aconteceria se eles encontrassem um grupo ou então caíssem numa emboscada. E a Saifeng deixou claro que caso isso acontecesse, ia usar os desejos da própria espécie deles. Aí você se pergunta, Blade, o que seria esse desejo? Micélio, meu camarada. Esses caras são tarados por micélio. Eles ficam sempre desesperados pra comer. Um ou outra que se salve até tenta dar um toque no amigo. Ele fala pro safado manter a calma e não cair em tentação. Já dizia o grande sábio Cupim, micélio é igual mulher casada. Se tá muito fácil, é porque tem merda, meu camarada. Balançando a cabeça e parando com a tentação. O amigo diz que ele tem um bom ponto, porém nem todos acabam resistindo. Um soldado já pega
pede pra cabeça de prego operária começar a servi-lo. O outro fica com inveja e pede pra chamar mais um pra alimentá-lo também. Enquanto tudo isso acontece, adivinha quem tá passando lá no teto? Pois é, a Milan, passando totalmente despercebida. A garota fica impressionada com o raciocínio da sua capitã. O capitão inimigo repara em tudo o que tá acontecendo e logo em seguida começa a xingar a Saifeng. Por culpa dela, tá todo mundo apaixonado no micélio e começaram até uma guerra civil. Os caras estão caindo na porrada por isso. E agora, por esse erro, ela vai ter que pagar. Mas calma, meu capitão, as coisas não são tão fáceis assim. A Saifeng atira uma flecha na criatura. Porém, como o casco é muito duro, acaba batendo de raspão. O inimigo diz que isso não vai funcionar. A sua armadura é bastante resistente. Porém, a Saifeng já esperava por isso, meu camarada. Em questões de segundo, ela já tá nas costas do inimigo. Aproveitando a oportunidade, ela prepara 3 flechas e mira diretamente no pescoço e na armadura do grandão. 2 acabam batendo na armadura e não fazendo muito efeito. Porém, um pega direto no pescocinho dele. O monstro, não ligando pra isso, diz que sua armadura corporal também é resistente. Não pode ser tão forte assim, mas é muito resistente ainda. A Saifeng, entendendo a situação, acaba trocando por corpo a corpo. O monstro também vem apressado na direção dela. Porém, quando percebe, ela já não tá mais lá. Sabe aquele buraquinho que ela conseguiu fazer na armadura? Pois então, foi o lugar perfeito pra ela penetrar no monstro. Assim que arranca-lhe o cocoroco, a garota começa a perceber algo de errado. Uma coisa muito rápida vindo na sua direção. Óbvio que ela não fica no caminho pra entender o que é, né? Na hora desvia. Dá pra ver que se ela ficasse, a porrada teria sido grande. No meio da fumaça, um cabeça de prego diferente elogia a garota. Ele diz que ela conseguiu derrotar o capitão soldado. Pelo visto, no final das contas, ela até que é boa. Até conseguiu jogar as tropas num caos. Esse aí, diferente do capitão, é o comandante. É, meu amigo, a hierarquia aqui vale tudo. Berrando puto da vida, ele grita pra todo mundo vir se apresentar. É aí que a Saifeng repara que todo o caos que ela tinha criado já acabou e não existe mais. Todos os soldados voltaram ao normal. Porém, não tem problema. Se ela fez uma vez, ela faz de novo. Ela atira sua flecha com mais uma leva absurda de micélio. Ih, não, deixa, esquece. Eu achei que ela ia distrair, mas dessa vez ela usou uma rede de micélio pra carregar todas de volta. O capitão inimigo, vendo isso, diz que é engenhoso. Porém, a partir de agora, é melhor ela não usar micélio na sua habilidade. O maluco diz isso porque ele tá cortando tanto micélio, como também tá tentando cortar a cabeça da Saifeng. A sorte que a garota é boa também no corpo a corpo, mas sabendo que enfrentar de frente não é uma boa opção, ela pega impulso e vai pras costas do inimigo. Lá, ela se prepara pra desligar direto no disjuntor. Porém, o comandante inimigo consegue defender. Ele não é um cabra burro e idiota. Esse aí é bom de porrada. Até diz pra garota não ficar tentando achar brecha na armadura dele. Ele não é igual ao capitão. A garota percebe que aquele choque quase arrancou a espada da sua mão. E, infelizmente, ela não vai ficar aguentando esses confrontos direto. E se já não fosse ruim o suficiente, lá vem ele batendo de novo na mesma situação. A opção que resta pra Saifeng, bom, é recuar. O inimigo pergunta pra ela o que tem de errado. Ela não tá aguentando esses ataques? Bom, ele ainda nem deu o seu golpe final. Escutando isso, a garota se lembra de uma frase do capitão. Ele tinha avisado que se lembrava que existia um tipo de cupim que prende suas mandíbulas. Logo em seguida, ele cruza as duas e a abre. Isso libera uma enorme força balística armazenada. Entendendo o principal movimento inimigo, a Saifeng tenta se defender disso, mas infelizmente a sua lâmina quebra. E como não aguentou o impacto, lá vai ela voando. Como todo manhwa que se preze, alguém tem que ser estoporado na parede. E com ela não é diferente. Quer dizer, é sim diferente porque ela acaba passando da parede e continuando caindo. Aí ela capota mais um pouco, capota mais uma vez. O inimigo se aproxima e percebe que tem algo saindo da fumaça. É mais uma flecha da garota refletindo na sua armadura. Ele diz que a garota é teimosa pra caramba. Sabe que a flecha não vai resolver nada e continua atirando. Quantas vezes ele vai ter que falar que a sua armadura é resistente? O ruim é que a Saifeng não tem muita opção. Ou ela faz isso ou não faz nada. Vendo a situação dela, o comandante a elogia, falando que ela tá lutando até o último suspiro. Ele consegue enxergar a sua força. Mas isso não muda o fato que ela é sua inimiga, né? Então ele manda todo o seu exército avançar. Depois que derrotá-la, a sua cabeça será enviada diretamente pra rainha. Os cabeças de prego soldados começam a avançar na direção da Saifeng. E quando eles chegam muito perto pra arrebentar a garota, ela só fica parada porque primeiramente tá sem energia. Porém, tá vendo que ela tá dando um sorrisinho? É porque a rede de micélio foi conectada novamente. A garota tá online. E sabendo a localização dela, adivinha quem apareceu? Não, dessa vez não foi o nosso prota, mas sim os cogumelos soldados. O comandante inimigo fica tentando entender o que aconteceu. Porém, tudo bem, né? Ele tem mais soldados ali em volta. Quer dizer, pelo menos tinha. Mais soldados cogumelos chegam e acabam derrotando todas elas. Sem entender, o comandante inimigo pensa que isso é impossível. Primeiro, que os soldados cabeça de prego que estavam lá fora não enviaram nenhum aviso. E fora também que ele cortou cada rede de micélio. Então isso não era pra acontecer. Aproveitando que tá conectada, a Saifeng começa a se curar, dizendo que é muito bom ver que o prota tá ali. O moleque responde que realmente ele acabou demorando um pouco, mas chegou. Graças a ela,
dela. Milan saiu em segurança trazendo bastante informações e com base nessas informações, ele mandou o Firehammer fabricar armas específicas para esse inimigo. Isso vale tanto para as armas corpo a corpo, como também para as flechas. Além do mais, o Prota reparou que ela já eliminou bastante criatura, então é muito provável que daqui a pouco vai estar subindo pro próximo nível. E realmente, é dito e feito. Em poucos segundos, a garota upa pro nível 9. E agora tá até com uma roupinha diferente, olha só. Mesmo ela evoluindo, a batalha continua. E no decorrer dela, o comandante percebe que, bom, todas as suas forças foram eliminadas. O cabeça de prego tenta começar a debochar da Saifeng, então por ela não conseguir derrotá-lo, precisa chamar reforços. Mas é aí que ela deboche da cara dele, porque primeiramente, ela tem somente 3 cogumelos soldados, e derrotaram mais de 20 cabeça de prego. É isso mesmo que ele chama de ataque em grupo? 4 contra 21? Partindo pra cima puto com essa fala dela, o comandante inimigo diz que não adianta ela se esconder atrás do soldado cogumelo, estando na frente ou atrás, ele ainda consegue derrotá-la. O soldado cogumelo também parte pro ataque, porém a criatura desvia na hora. Logo em seguida ele salta, passando por cima do outro e chegando na capitã. Mas é aí que ela prepara mais uma flechazinha pra dar logo na cabeça dele, preparando uma sarrafada. O monstro diz que essa flecha não faz nem cócegas, não adianta ela tentar atirar, mas sabe o que ele não sabia? É que ali tem uma flechazinha bem especial, o que antes nem penetrava, agora dá um hit kill gostoso, meu camarada. Papo de ser parecido até mesmo com um tiro de AW, porque pense num tiro bonito. Se essa lenhada já não foi o suficiente, pro azar da criatura ele destopora em 2 paredes, mas aí não dá, né? Agora ele perdeu e não tem como. Na verdade, o ataque foi pesado, porém não foi suficiente para derrotá-lo. Ele dá os parabéns à garota, porque agora a flecha dela consegue penetrar a sua armadura, porém não é o suficiente para derrotá-lo. O que ele não vê é que aquela flechazinha ali tem um jeitinho especial, sabe? E a Saifeng correndo pra cima sabe muito bem disso. Antes do cabeça de prego sequer pensar, a garota já prepara um ataque. A criatura até tenta se defender, mas não dá. Ela vem certinho aonde estava o restante da flecha. Se aquela lenhada já tinha sido ruim, meu amigo, essa daí foi grande. O barulho é grande o suficiente para percorrer todo o ninho. E sabe, a entrada foi até que pequena, mas a saída, Ave Maria. Agora sim a gente pode decretar que esse maldito foi derrotado. Vendo que alguém tá se aproximando, a Saifeng olha pra trás. Ela percebe que é o Prota, e ele tá até elogiando ela. O moleque dá os parabéns e diz que ela tá ficando cada vez mais forte. Isso é impressionante. A garota agradece, mas pergunta por que ele tá nessa forma. E o Prota diz que, bem, ele se enjoou da forma humana, então quis mudar um pouquinho. Escutando mais barulhos, a Saifeng pergunta o que é isso. O Prota diz que são os outros cogumelos, eliminando os peixes pequenos. Logo mais, eles devem chegar na câmara da rainha. Indo até lá, a gente vê que esses cogumelos que ele tá falando, na verdade é aquele camaradinha do fogo que já faz um tempo que não aparece. Junto com ele, é claro, tá a sua dupla, o cogumelozinho de raio. Só esses dois praticamente estão fazendo uma faxina completa. A Saifeng pergunta se aqueles dois não têm um tempo de vida limitado. E o Prota diz que sim, mas contanto que ele mantém os esporos antigos, sempre consegue gerar um novo. Como ele tinha um certo espaço sobrando, ele acabou cultivando esses dois aí de novo. Bom, depois de todo mundo derrotado, eles seguem pra câmara da rainha. Porém, o Prota para e diz que tá sentindo uma forte sede de sangue. É uma intenção, digamos que devastadora, sabe? Olhando pra frente, a gente vê que realmente tem um problema chegando. São 3 generais inimigos. Um é do corpo a corpo, o outro é atirador e o outro o explosivo. Cada um de um modelo. O general inimigo diz que finalmente achou quem tá fazendo essa bagunça. O Prota, sabendo que eles são fortes, manda todo mundo tomar cuidado. É aí que o explosivo estende a sua mão e o atirador prepara pra dar um golpe. O Prota repara que aquilo é a base que o comandante inimigo também usou, porém de um jeito diferente. Isso porque ele bate no braço do explosivo e lança praticamente uma bomba pra frente. O Prota, vendo aquilo chegar, começa a usar os seus poderes. Ele ergue uma grande rede de micélio e até que consegue parar, de certa forma, a bola. O único detalhe é que ela também era explosiva, né? Mas aí, meu amigo, não tem micélio que aguente. A explosão, infelizmente, acontece. Porém, no último segundo, o Prota conseguiu resgatar um único soldado. Bom, um soldado é melhor que nada, né? Pelo menos ele ainda tem um tanque. O moleque até fica um pouco triste, porque só conseguiu salvar um guerreiro cogumelo. Isso porque a rede de micélio até aguentou a explosão. Mas o que pegou muito foi o Poison. Pois é, aquele veneno maldito se espalhou por todo o local. Foi aí que os guerreiros cogumelos caíram. Foi após a explosão. Infelizmente, eles até têm uma defesa física muito alta, mas a resistência a veneno, infelizmente, é muito baixa. Mas sabe quem não tá nem aí pra isso? O general inimigo. Porém, relaxem, que pra ele conseguir fazer alguma coisa, você já sabe, tem que comentar bastante, pedindo continuação. Minha rapaziada, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem dessa obrinha do cogumelo. E claro, se gostou, se inscreve, deixa o like pro YouTube entender que você gosta do nosso conteúdo. Compartilha pra dar aquela moral e hypar pra dar mais moral ainda. Dito isso, fui!